Eu só estava me protegendo da chuva na calçada, mas acabei encontrando uma garota na cadeira de rodas. No começo, pensei que ela precisava de ajuda, mas ela ficou me olhando timidamente. Eu não tenho família mais. Você pode ser minha família? Será que eu posso comprar isso com esse dinheiro? 2 dias, 1 dia, tanto faz. Olhando para o rosto esperançoso da garota, a vontade de recusar veio à minha boca. Meus pais morreram de repente, logo depois fui demitido pelo chefe, minha namorada de anos terminou comigo, até o senhorio me expulsou, e os R$ 137 na minha carteira são minhas últimas economias nesta cidade estranha. Eu estava quase desmoronando na chuva forte, mas no instante seguinte senti algo cutucando a parte de trás da minha cabeça. Me virei e vi alguém desajeitado segurando um guarda-chuva, parecia querer me proteger da chuva. Quando olhei para o lado, percebi que era uma garota sentada numa cadeira de rodas. A garota era magra, com bochechas pálidas, e apesar do cabelo bagunçado, seu rosto delicado não passava despercebido. A chuva molhava metade do corpo dela, mas ela não se importava, apenas teimava em segurar o guarda-chuva para mim. Vendo ela se esforçar para se levantar e me proteger da chuva, não pude deixar de rir de mim mesmo, nunca pensei que estaria tão na pior a ponto de uma garota com deficiência se preocupar comigo. Mas antes que eu pudesse agradecer, o corpo da garota começou a deslizar para trás lentamente. Só então percebi que estávamos numa ladeira, e estimou tempo para lamentar o guarda-chuva jogado fora, corri atrás dela. Cada vez que a garota tentava parar a cadeira com as mãos, sua luta fazia a cadeira deslizar ainda mais rápido. Felizmente, no último momento, consegui segurar a cadeira. Mas o guarda-chuva, por causa da inércia, voou e acertou a cabeça da garota. Me senti como se ela fosse um cogumelo com rodas, e rapidamente levantei a tampa do cogumelo. Verificando a situação da garota. Você está bem? A garota piscou confusa. Menininha, tão tarde assim? Por que está sozinha na rua? Mas me arrependi assim que perguntei, parece frase clássica de tio estranho. A garota parece ter ativado algum mecanismo de defesa, encolhendo-se na cadeira de rodas como um gatinho assustado. Eu só saí para dar uma volta. Volte para casa rápido. Sua família deve estar preocupada comigo. Eu não tenho família. Minha avó faleceu ontem. Percebi que perguntei algo que não devia e um pensamento assustador girava na minha cabeça. Uma garota com deficiência, estimou família, como vai sobreviver? Mas isso não é algo que eu deva me preocupar. Afinal, eu nem consigo me sustentar agora. Talvez por culpa, decidi levá-la para casa pessoalmente. Depois de colocá-la no elevador, me virei para sair. Mas a garota segurou a barra da minha roupa com a mãozinha. Vai pegar chuva. Sorri por dentro ao ouvir isso. Essa garota fica nervosa até para falar, mas ainda se preocupa se os outros vão se molhar. Que tal assim? Você me empresta o guarda-chuva, eu te devolvo amanhã. Volte logo para casa. Cuidado à noite, pode encontrar pessoas más. A garota claramente ficou mais assustada, mas continuou segurando firme a barra da minha roupa. Eu entendi. Ela queria me segurar de um jeito desajeitado. Então decidi ser um bom samaritano e levá-la até o andar de cima antes de ir embora. Mas quando finalmente cheguei ao último andar, percebi que a casa dela não estava lá, e sim no terraço mais alto, molhado pela chuva. Não há rampas nem elevadores, só degraus íngremes de concreto molhados pela chuva que se estendem até a escuridão. Não consigo imaginar como essa garota com deficiência nas pernas consegue viver aqui. Que coragem é necessária para descer as escadas? Felizmente, o peso da garota era leve, então eu consegui carregá-la junto com a cadeira de rodas até o terraço com facilidade. Depois de abrir a porta com a chave, eu imediatamente vi uma foto em preto e branco no centro da sala de estar, onde a senhora idosa sorria com ternura. Mas na entrada ainda havia alguns sacos de lixo não descartados, afinal, para ela já era difícil limpar, muito menos descer para jogar o lixo fora. Quanto mais eu entendia isso, mais minha dúvida ficava clara. Por que uma garota tão medrosa sairia no meio da noite? Quando eu me virei para sair, a garota de repente perguntou timidamente, cheia de confusão. Eu já cheguei, por que você vai embora? Ao ouvir isso, meu corpo estremeceu, mas quando olhei para ela,
Seus olhos claros dissiparam meus pensamentos confusos, e eu percebi que a percepção dessa garota estava definitivamente errada. Ela não tinha consciência do quão perigoso era trazer um estranho para casa, então eu me abaixei para educá-la. Trazer estranhos para casa é muito perigoso. Especialmente homens desconhecidos como eu. A garota ficou nervosa como uma criança que fez algo errado. Eu não sou, você é a primeira, e eu já sou adulto, tenho identidade. Só a última frase foi dita com muita fluidez, mas o foco está errado. Eu fiz uma cara séria e disse que não é uma questão de ser maior de idade. Prometa que não vai mais trazer estranhos para casa. Quando terminei de falar e me virei, meu pé foi puxado de novo. Então, se você não for, não conta. Na próxima vez que trouxer um estranho para casa. Eu suspirei, não só pela dificuldade de comunicação com a garota, mas também pela solidão que sentia profundamente. Mas eu também não sou um santo, e além disso, do outro lado está uma garota que não pode se proteger, e não se sabe quando minha própria vida sombria e podre pode explodir. Já é suficiente. Pelo menos não deixe os vermes subirem em outras pessoas. Escute-me. Eu sei que você precisa de companhia agora. Mas mesmo que eu fique hoje. E amanhã, depois de amanhã, eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar. Não posso ficar aqui para sempre. Sei que isso soa cruel. Mas você precisa aprender a enfrentar isso sozinha. Olhando para aquela cabecinha cada vez mais baixa, percebi que minhas palavras foram duras. Veja, eu não sou rica, não tenho ninguém me sustentando, estou quase morrendo de fome. Que tal esperar eu me estabilizar primeiro? Mas essas palavras fizeram os olhos da garota brilharem de repente. Ela apressadamente empurrou a cadeira de rodas para o quarto. Logo voltou segurando um cofrinho velho e gasto. Eu só tenho isso para te sustentar. Dá para alguns dias. A voz da garota foi ficando cada vez mais baixa. Ela claramente sabia que esse dinheiro nem para alimentar um peixe dava. Mas ainda assim teimava em segurar o cofrinho. Olhando para a garota apostando tudo. Não sabia o que dizer. Mas percebi a gravidade da situação. Esse dinheiro pode ser a última poupança dela. Se deixarmos assim, mesmo que ela morra de fome dentro de casa. Talvez ninguém descubra. Então perguntei seriamente a ela. E seus pais? Você tem que ser sincera. Meus pais não me querem mais. Eles foram para o exterior. Nem consigo falar com minha avó. A garota tremia assustada com meu tom de voz. Mas ainda assim respondeu com dificuldade. Senti uma profunda impotência no meu coração. Como eu não reagia. Ela teimosamente levantou o cofrinho de novo. Na verdade, o braço dela já estava meio cansado. Mas ela continuava me olhando fixamente. Eu compro você por 2 dias, ou até um dia, tudo bem. Mas pessoas não podem ser compradas e vendidas. Não pode mesmo? Mas minha mãe sempre dizia que ia me vender. As palavras da garota foram como pregos enferrujados cravados no meu coração. Eu queria muito dar uma surra nos pais canalhas dela. E a garota parecia ter entendido a resposta pelo meu silêncio. A emoção que ela guardava há muito tempo finalmente desabou. Não mexa comigo. Com medo das lágrimas grandes caindo sobre ela. Minhas pernas estavam completamente dormentes. Ao ver essa cena, fiquei totalmente confuso. Pare, pare, pare. Não chore mais. Vamos conversar direito, pode ser? Nunca pensei que essa frase fosse como apertar o botão de pausa. A garota imediatamente parou de falar. Mas as lágrimas continuaram caindo. Ela até fez um bico. Parecia mais uma expressão de "eu sou muito brava". Quem não sabe, pensaria que eu era o culpado. No final, eu realmente não sabia o que fazer. Tem algo que você precisa que eu faça? Eu quero comer. Falando sério. Antes de perguntar, eu já estava mentalmente preparado. Mas será que não dava para simplesmente me convidar para comer junto? Comer é algo tão simples. Por que não falou antes? Ainda tem comida em casa? Cenoura e ovos, certo? Ainda tem arroz na panela elétrica. Depois de falar isso, a garota baixou a cabeça timidamente. Vendo a garota com cara de culpada, eu não pensei muito. Achei que ela só tinha medo social. Fui direto para a cozinha e timo hesitar. Mas ao entrar, percebi que na cozinha, além do exaustor, só havia alguns ovos no canto e cenouras murchas. Além disso, 2 panelas bastante usadas. Só posso dizer que era tão simples que dava pena.
Mas felizmente, tinha tudo: óleo, sal, molho e vinagre. Fazer um simples arroz frito dourado seria moleza. No entanto, quando abri a panela elétrica com confiança, encontrei uma floresta cinza crescendo lá dentro. E o arroz no fundo estava tão duro que poderia ser uma arma. Respirei fundo. Meus olhos começaram a procurar o culpado. Mas vi alguém tentando sair de cadeira de rodas sorrateiramente. Tentando fugir para o quarto. Pare aí. O corpo da garota ficou rígido instantaneamente. Ela queria fugir, mas não tinha coragem. Só podia me olhar com pena. O jeito dela me fez rir de raiva. Venha aqui e me explique. Isso aqui se chama comida de ontem, mas ninguém perguntou quantas noites ela ficou guardada. Seja honesto, quantos dias isso ficou aqui? 3, 4 dias? Não é por sua habilidade, mas em 3 ou 4 dias já se formaria uma colônia de bactérias tão perfeita assim. É claramente uma panela elétrica, que não obedece. Ouvi a garota murmurar baixinho, cheia de mágoa. Só posso me considerar azarado. Mas quando estava lavando a panela pela metade, percebi algo ainda mais assustador. Há quantos dias você não come? A garota olhou para cima e depois abaixou a cabeça. A barriga dela roncava em sintonia. Agora entendi completamente, essa pequena criatura está desesperada de fome. Pensando nisso, não pude perder tempo. Lavei as panelas e pratos até ficarem brilhando. Enquanto isso, a garota esperava obedientemente na sala. De vez em quando ela espiava para cá, ou melhor, ficava olhando fixamente para a panela elétrica. Depois de uns 20 minutos, eu trouxe uma panela de arroz frito cheirosinho. Mas percebi que não havia nenhuma mesa para comer no quarto. A garota, como num truque de mágica, tirou uma mesa dobrável e um suporte para proteger do calor. Eu entreguei a colher para ela. Ela não conseguiu esperar e pegou uma grande colherada. Etimou nem soprar, já colocou na boca. Calma, está quente, não tem ninguém brigando com você pela comida. Depois eu também provei um pouco, e achei que estava bom. Quando a garota ouviu isso, ficou em silêncio por um momento, depois comeu ainda mais rápido. No começo, pensei que ela só estivesse com muita fome. Mas no meio da refeição, ela começou a chorar e teimou conseguir parar. Mesmo assim, continuou comendo e teimou parar. Por que está chorando de novo? Será que a panela não foi bem lavada e ela ficou doente por causa disso? Fiquei muito assustado, mas a garota parou de chorar e sorriu, enquanto enxugava as lágrimas. Enquanto explicava: não tem problema. Só que eu lembrei da minha avó. Ela sempre dizia isso também. Eu estava prestes a dizer mais alguma coisa. Mas fui ofuscado por um sorriso cheio de cura. Nesse momento, a névoa no meu coração se dissipou bastante. Tenho que admitir que fiquei um pouco com medo de agir, não podia. Eu me dei um tapa. Mas assustei a garota. Depois de acalmá-la, decidi esperar até ensinar a ela habilidades de sobrevivência e então partir. Então perguntei onde ela estudava. Porque, pela idade dela, pelo menos deveria ter terminado o ensino técnico. Mas ela parecia muito sensível a esse assunto, ficou olhando para baixo por um tempo e respondeu baixinho. Eu só fui até o ensino médio. Porque os colegas sempre zombavam de mim, eu ficava muito triste, e minha avó não me deixou continuar. Mas eu, na verdade, consigo aguentar isso. Suspirei profundamente. Ficar muito tempo em casa desconectada da sociedade, e até a única avó que me amava faleceu. Nem se fala em habilidades sociais normais, talvez minha idade mental ainda esteja parada no ano que abandonei os estudos. Eu entendo que os estudos dela estão bloqueados, e sobre o auxílio da comunidade. Sua família já recebeu isso antes? Eu não sei. Enquanto eu ficava confuso com as respostas dela, ela de repente interrompeu meus pensamentos. Posso desenhar algo para você? Tenho medo que você vá embora e não volte. Antes que eu terminasse de falar, ela já estava voltando para o quarto na cadeira de rodas, e eu a segui curioso. Quando abri a porta, parecia que entrei em um céu estrelado mágico coberto de tinta. Mas perto do teto ainda havia um espaço em branco. Acho que é o limite que a cadeira de rodas alcança. Eu adoro desenhar. Quando fala em desenho, os olhos dela brilham de confiança, mas eu não consigo imaginar. Desenhar na parede deve ter sido muito difícil para ela. Ela simplesmente tira o seu caderno de desenhos feliz, piscando os olhos brilhantes.
Ela alternava entre a qualidade do desenho e em menos de meia hora, terminou meu retrato. Peguei o caderno da mão trêmula da garota, mas fiquei paralisado ao ver o desenho. No desenho, eu estava agachado numa noite chuvosa, segurando um prato de arroz frito, enquanto um gatinho branco puxava minha calça, olhando faminto para o arroz. Eu nunca imaginei que ela me visse assim, mas de onde teria vindo esse gatinho? A garota não respondeu minha pergunta e respondeu rapidamente, mas percebi que suas orelhas estavam vermelhas como se fossem pegar fogo. Então entendi que o gato era ela mesma. Instintivamente, olhei para o topo da cabeça da garota, querendo ver se ela realmente tinha orelhas de gato. Mas vi um olhar cheio de dúvida e cautela, e ela encolheu o corpo na cadeira de rodas. Para evitar um clima constrangedor, rapidamente mudei de assunto. Posso ver seus outros desenhos? Esta é a vovó Zhang lá embaixo. Quando eu escapava escondido, frequentemente via a vovó Zhang acenado para mim lá embaixo. E aqui está o vovô Li, o carpinteiro, que ajudou a consertar minha cadeira de rodas anterior. Continuei folheando o álbum e vi que todas as pessoas que ajudaram ou tiveram contato com a garota estavam desenhadas ali. Mais do que um álbum de desenhos, parecia um diário fofo e acolhedor. Então tive uma ideia e peguei meu celular para ver os pedidos de ilustração. Cada pedido custava basicamente entre 30 e 50 reais, o que já era suficiente para a garota se sustentar. Procurei um avatar estilo Chibi na internet e perguntei se ela sabia desenhar esse tipo de imagem, e ela assentiu levemente. Mas ela só desenhava no papel, o que não era suficiente, precisava comprar uma mesa digitalizadora para praticar desenho digital. Pelo menos assim ela poderia começar a praticar arte digital. Felizmente, pesquisei online uma versão básica para desenhar à mão, que custa cerca de 100 reais, um valor que eu consigo pagar, e ainda tenho um notebook antigo em casa que posso usar provisoriamente. Estou um pouco preocupado que a garota não tenha celular, mas felizmente ela disse que tem. No entanto, quando vi ela tirar do bolso um celular antigo, um daqueles bem ultrapassados, fiquei chocado. De repente, meu coração morreu. Isso serve, sobre o celular, vamos deixar para depois. Afinal, para mim, que mal consigo pagar a comida. O custo de erro nesse projeto é muito alto. E ainda não há garantia de que a garota conseguirá trabalhos. Para ser honesto, neste momento, pensei em desistir. Mas ao ver a luz nos olhos da garota, decidi morder a língua e seguir em frente. A vida já está difícil assim, não posso me dar ao luxo de desistir. De repente, lembrei que meus pais tinham alugado um apartamento antes de falecerem. Embora ainda faltem 15 dias para o contrato acabar, o depósito de 3 mil reais deve poder ser devolvido. Amanhã vou à comunidade perguntar sobre o auxílio para a garota e depois procurar um novo emprego. Com um planejamento cuidadoso, acho que consigo sustentar a garota por 1 ou 2 meses. O resto depende da vontade dela. Você quer ganhar seu próprio dinheiro desenhando? Ao ouvir a resposta afirmativa da garota, me senti muito mais aliviado. Então decidi voltar para arrumar a casa antiga, mas quando estava saindo, a garota segurou a barra da minha roupa e perguntou: "Você vai voltar amanhã?" Vendo a garota tão cuidadosa, não pude deixar de rir e chorar ao mesmo tempo. Ainda bem que ela não pediu para passar a noite. No dia seguinte, liguei para o proprietário para devolver o depósito. Talvez sabendo da situação dos meus pais, ele até devolveu o aluguel dos 15 dias restantes. Em seguida, fui ao centro comercial e consegui um emprego em uma loja de impressão com salário mensal de 3 mil reais. Quando terminei, já era meio-dia. Foi então que lembrei que em casa ainda tinha um pequeno ser faminto esperando por mim. Então eu corri apressadamente para a casa da garota. Assim que saí do elevador, senti um cheiro de queimado. Percebendo que algo estava errado, corri desesperadamente para bater na porta. Felizmente, logo a porta se abriu e uma fumaça preta saiu de dentro. Um estranho na cadeira de rodas estava tossindo loucamente na porta, com os olhos se mexendo nervosamente como uma criança que fez algo errado. "Ei, você voltou. Que bom ver que a garota está bem." Eu fiquei surpreso e feliz, corri para a cozinha e apaguei a panela elétrica que estava soltando fumaça preta. Quando levantei a tampa, fiquei etimou palavras. A panela estava completamente seca, etimou uma gota de água, e até o fundo estava queimado e preto. Me virei e peguei aquele cogumelo que tentava fugir. Explique o que aconteceu.
Eu queria cozinhar, mas tinha medo de fazer errado e você ver, então hesitei por um tempo e acabei esquecendo. Eu estava tão irritado que rangia os dentes. Se eu não tivesse chegado a tempo, não sei que desastre essa garota teria causado. Kyushu, se você cozinhar de novo, acredita que eu vou te cozinhar? Vendo Kyushu com cara de injustiçada, eu imediatamente perdi a raiva. Vamos dar uma volta. Quando a comida estiver pronta, eu chamo você, Kyushu. Ela saiu da cozinha girando a cadeira de rodas. Depois de uma refeição, ela fez um som, ó, e saiu da cozinha novamente. Depois da refeição, Kyushu tocou sua barriga levemente inchada. Na verdade, ele não comeu muito, apenas um terço ou um quarto do que uma pessoa normal comeria, mas se enche facilmente. Vendo isso, não pude deixar de brincar. Olha só essa barriguinha toda cheia, quer dar uma volta para ajudar na digestão? Kyushu assentiu obedientemente, mas logo percebeu e rapidamente cobriu a barriga, dizendo que não estava com fome. Percebi que, embora ele ainda falasse devagar, pelo menos não gaguejava tanto como antes. Então pedi para Kyuvi levar todos os documentos e se preparar para ir ao cartório. Mas ao ouvir as palavras, cartório, Kyushu ficou imediatamente nervosa. Cartório? Nós acabamos de nos conhecer, isso não é bom, né? Você é tão esperta, para onde está pensando? Eu quis dizer para você levar sua carteira de deficiência, identidade e coisas assim para perguntar para onde foi enviado seu auxílio, ou se você já recebeu algum. Eu olhei fixamente para essa garota na cadeira de rodas, e só então Kyushu percebeu que tinha entendido errado. O clima ficou bastante constrangedor. Tive que sair e esperar ela do lado de fora, embora eu nem soubesse do que estava fugindo. Porque nesse momento eu já não sabia se ele parecia uma criança, já que pelo menos entendia o que era cartório, mas ao mesmo tempo faltava muito senso comum. Será que ele é só um inocente meio avoado? Não dá para abrir a cabeça dele e ver que está vazia, né? Só de pensar nisso, não pude deixar de tremer um pouco. Nesse momento, Kyuvi cuidadosamente apareceu com a cabeça para confirmar que eu ainda estava ali, e só então suspirou aliviada. Rápido, saia daí, o que está olhando? Se demorar mais, as provas vão ter fila. Se eu ficar cansado, vou te deixar para trás e sentar na cadeira de rodas para descansar. Você é malvada. Kyushu claramente ficou assustada e empurrou a cadeira de rodas com força para fora. Ao ver isso, não pude deixar de rir. A vovó Zou me viu e imediatamente me parou e teimou dizer uma palavra, olhando para mim com muita cautela, com medo de que essa garota fosse enganada por alguém mal intencionado. Vendo isso, eu rapidamente comecei a explicar. Ao saber que ontem eu salvei o Kyushu, a avó Zou parecia um pouco surpresa, olhando para mim e dizendo que o rapaz era meio pobre, mas pelo menos parecia comportado. Só lamentava que a avó dessa garota tivesse falecido de repente e que seus ossos velhos não poderiam ajudá-la por muito tempo. Depois de falar, a avó Zou olhou para mim com um olhar cheio de significado, fazendo Kyushu corar. Kyushu viu isso, e eu rapidamente mudei de assunto. Perguntei à avó Zou se ela sabia para onde eram enviados os benefícios de deficiência do Kyushu, mas ela disse que também não sabia. Perguntei se Kyushu ainda lembrava a senha do caderninho da avó, mas ela balançou a cabeça, e eu disse que isso seria um problema. Então decidi ir ao banco para ajudá-la a fazer um cartão bancário, assim poderíamos alterar diretamente a conta para receber os pagamentos, evitando ter que ficar indo e voltando. Então empurrei Kyushu e corremos para o banco. No caminho, ela não parava de olhar para mim, e finalmente criou coragem para me perguntar. Ela perguntou se eu teria meu próprio caderninho, e eu disse para não pensar nisso, porque não tinha visto nenhum caderninho. Kyushu hesitou em falar, e eu não resisti a provocá-la um pouco. Mas a boa notícia é que você vai ter seu próprio cartão bancário, que é muito mais prático que o caderninho. Ela perguntou se o cartão bancário era caro, e eu disse que não, que fazer um custava só R$ 10. Ela repetiu que era caro, dizendo que dava para comprar sua mesada de uma semana. Eu perguntei de quando era essa mesada, e ela respondeu que era do ensino médio. Eu respirei fundo e fiquei com pena dela de novo, e disse para ela ficar tranquila. Eu prometi que no futuro encontraria um jeito de fazer você ganhar dinheiro, multiplicando sua mesada por dezenas ou até centenas de vezes. Ela perguntou se era verdade, levantando sua cabecinha meio lenta, claramente teimou ter noção da quantidade. Nos olhos claros, só havia expectativa pela própria promessa.
Mas quando chegávamos ao banco cheio de gente, a ansiedade social dele voltava com força. Quando o atendente perguntava o que ele queria fazer, ele gaguejava e puxava desesperadamente a minha roupa, como se estivesse procurando um salva-vidas. Então eu sugeri para o Kyushu entregar os documentos pela pequena janela para o atendente. Mas o Kyushu, como se fosse uma moeda, acabou colocando a bolsa inteira lá dentro. O atendente ficou boquiaberto. Mas felizmente, no final, conseguimos abrir a conta e timou problemas. E ainda aproveitamos para fazer um internet banking para o Kyushu. Assim, ele não precisará mais descer toda vez que quiser sacar dinheiro. No caminho para o cartório, Kyushu segurava firme o cartão do banco na mão, olhando e rindo baixinho. Vendo isso, não pude deixar de brincar. É só um cartão de banco. Não precisa ficar tão feliz assim. Cuidado para não ser sequestrado por alguém que te ache uma criança boba. Você está falando bobagem. Eu não sou bobo. Só você que diz que eu sou bobo. Você é o verdadeiro malvado. Depois de ouvir isso, eu senti que até os olhares dos transeuntes estavam estranhos para mim. Instintivamente, toquei a cabeça do Kyushu. Se ele continuasse falando, provavelmente eu seria preso logo em seguida. Mas no instante em que toquei o Kyushu, ele imediatamente ficou em silêncio. Só então percebi que meu comportamento não foi adequado. Rapidamente soltei a mão e pedi desculpas ao Kyushu. Mas o Kyushu acabou se culpando. Não tem problema. Eu é que fiquei feliz demais. Naquele momento, eu queria cortar minha mão desobediente. O Kyushu estava tão fofo que não consegui resistir e acabei acariciando sua cabeça várias vezes. Eu expliquei tudo meio confuso, achando que assim ele entenderia. Mas depois de pensar por alguns segundos, ele de repente perguntou: então, por que você tocou na minha cabeça? Fiquei completamente etimou reação com essa pergunta direta. Mas vendo o Kyushu com uma expressão séria e sincera, decidi ser honesto. Achei você tão fofo, como um bichinho, que não consegui resistir. Fingi não ligar e virei a cabeça, dando uma olhada discreta na reação da Kyushu, mas percebi que ele apenas disse, ó, e virou a cabeça, parecendo estar rindo às escondidas. Mas eu não pensei muito nisso, achando que ela estava feliz só porque foi elogiada por ser fofa. Logo chegamos ao cartório, onde já havia muita gente na fila. Kyushu olhou ao redor para os casais felizes e perguntou curioso: essas pessoas vieram para casar, né? Eu não ousei dizer muito, com medo de dar a ela conhecimentos desnecessários. Mas Kyushu foi a primeira a apontar para um casal de expressão sombria não muito longe dali. E eles? Eles também vieram para casar? Talvez eles estejam ali para se divorciar, ou talvez para resolver outro assunto. Eu realmente não sei. Quer que eu vá perguntar para eles? Assim que eu vi que íamos perguntar, Kyushu ficou todo acanhado. Você sabe tanto assim? Deve ter se casado muitas vezes, né? Não fale bobagem, eu nunca me casei. É a primeira vez que venho ao cartório. Então, será que eu vou me casar no futuro? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da sua escolha. Então eu posso escolher outra pessoa? Nos olhos de Kyushu surgiu uma faísca de esperança. Mas logo ela se apagou rapidamente. Será que alguém vai me escolher? Ao ouvir essas palavras cheias de insegurança, uma raiva inexplicável subiu em mim. Quem te disse isso? Foi a mamãe. Ela disse que pessoas como eu têm sorte se conseguirem se casar. Eu acho que ela está certa. Se alguém realmente quiser me escolher, eu já fico satisfeita. A voz de Kyushu foi ficando cada vez mais baixa, enquanto ela segurava firme a cadeira de rodas que a sustentava. Eu me inclinei rapidamente para confortá-la. Não pense bobagem. Você é ótima, tão incrível que quem te vê acaba se sentindo envergonhado. Sério, mas olha só, agora eu estou tão envergonhada que nem consigo olhar para você. Talvez por me sentir culpado, eu instintivamente desviei o olhar de Kyushu, e ele, pensativo, de repente disse: eu pensei que você não gostava de assistir. Eu disse que não gostava. Seria meio contra a minha consciência. Mas se eu dissesse que gostava, as coisas iriam tomar um rumo estranho. Aí eu realmente não sabia como responder. Felizmente, Kyushu não insistiu mais nessa questão. Mas ele também não parou de fazer perguntas. Será que eu também vou me divorciar como eles no futuro? Eles ficam tão tristes. É como quando papai e mamãe ficavam muito tristes antes.
Como quando papai e mamãe brigavam antes. Eu não sei. Pra ser sincero, eu terminei um namoro faz pouco tempo. Não tenho autoridade para responder esse tipo de pergunta. Pensando na minha vida toda bagunçada, eu me zombava de mim mesmo, mas também me sentia meio para baixo. Mas no segundo seguinte, de repente senti uma mãozinha me tocar. Não fique triste. Sua mão é grande, grande o suficiente para abraçar minha cabeça de uma vez. Igual a mão do meu avô quando eu era pequeno. Meu avô era uma boa pessoa. Então você também é uma boa pessoa. Eu não pude evitar rir. Essa garota tem um jeito estranho de pensar. Como ela conseguiu ligar ser uma boa pessoa com ter mãos grandes? Mas tenho que admitir, desde que conheci Kyushu, meu humor melhorou bastante. Logo chegou a vez de fazermos o atendimento. Mas dessa vez eu não esperei Kyushu falar. Eu tomei a frente e perguntei para a moça na janela. Olá, queremos saber sobre o benefício dele. E também trocar a conta para depósito. Por favor, mostre os documentos relacionados. Eu dei um toque em Kyushu, que ainda estava distraído. Kyushu rapidamente tirou um monte de documentos da bolsa. Claramente, ele já tinha experiência com isso agora. Desta vez, ele fez o gesto de entregar os documentos com muito mais naturalidade. Mas quando a funcionária perguntou por que queríamos trocar a conta, Kyushu travou de novo. Ele olhou para mim de relance. Mas não queria me causar problemas. Tentou falar por conta própria. Mas ficou preso e não conseguiu dizer nada. É óbvio que ela ainda não superou o medo interior, então eu rapidamente comecei a explicar. A avó dele faleceu recentemente, então por favor apresente a certidão de óbito e preencha este formulário. Etimo problema, só assinar e está tudo certo. Kyushu finalmente se sentiu aliviado e pegou a caneta para começar a preencher o formulário, mas essa calma durou pouco, pois o funcionário interrompeu. Você dois são um casal, né? Querem aproveitar e tirar a certidão de casamento? Ao casar, ainda damos arroz, óleo e farinha, além de uma bacia e ovos. Pensei, droga, quase esqueci que estamos no cartório. Então expliquei rapidamente que os dois são apenas amigos, enquanto olhava de relance para Kyushu, que já estava com o rosto todo vermelho. Se eu não tivesse parado a tempo, ele teria riscado o papel com a caneta de tanta raiva. Antes de sair, aproveitei para perguntar ao funcionário e descobri que o auxílio só será pago daqui a 2 dias. Respirei aliviado. Embora o valor seja apenas 1.350 yuans por mês, somado ao meu novo emprego com salário de 3.000, a garota pelo menos não passará fome este mês. Mas depois de sair do cartório, percebi que a garota ainda estava presa no assunto do casamento, parecendo ter uma necessidade urgente disso. Ela disse que a avó falou que depois do casamento teria alguém sempre ao seu lado, para serem felizes juntos, cuidar das feridas quando ela caísse e aceitar suas imperfeições. Nos olhos da garota havia muita esperança, mas percebi que tudo o que ela queria no casamento era simplesmente ter companhia. Perguntei se ela tinha algum tipo de pessoa que gostasse, porque não dá para passar a vida com alguém que não gosta, né? Ela respondeu que ainda não tinha pensado nisso, mas a avó disse que quando encontrar alguém para casar, é só trazer para casa e conquistar com culinária. Tenho que admitir, essa tradição familiar é realmente bem forte. Só de pensar na cozinha horrível da garota, não consigo evitar sentir pena do pobre coitado do futuro marido. E a Kyushu claramente ficou etimou confiança por causa da minha expressão. Mas ela ainda teimosamente disse: eu vou cozinhar muito bem. Tá, eu acredito em você. No pior dos casos, eu a trago de volta para cozinhar para mim. Ao ouvir isso, não pude deixar de estremecer. Lembrei da primeira vez que encontrei a Kyushu. Isso soa como se ela estivesse me chamando, mas ela parece meio boba, não parece ser mal intencionada. Então, eu arrisquei dizer: isso não é diferente de recrutar à força quando a fome aperta? Para minha surpresa, Kyushu assentiu. Não sabe o que significa recrutar à força? Só assentiu. A vovó lhe disse que é pegar homens jovens e fortes para casa e depois comer de graça. O que essa velha senhora ensinou para essa garota afinal? Vi as orelhas da Kyushu ficarem levemente vermelhas e percebi que a situação ficou complicada. Kyushu, você realmente entende o que essa frase significa? Sabe que eu não sou mais jovem e entendo tudo o que precisa ser entendido. Kyushu abaixou a cabeça cada vez mais, mas continuou teimosamente explicando.
Eu sei que te levar para casa ontem não foi certo, mas naquela hora você parecia comigo. Eu pensei que você também precisava de companhia. De repente, parei de respirar. Só depois de empurrar a cadeira de rodas por um bom tempo percebi que essa garota desde o começo sabia que eu provavelmente poderia fazer algo com ela. Mas eu só queria alguém para ficar comigo. A aparência de Kyushu desistindo de si mesma era exatamente igual à minha antigamente. Mas vendo Kyushu assim, a raiva dentro de mim só aumentou. Quem disse que você precisava de companhia? Que precisava agir assim? Você nunca pensou no que aconteceria se encontrasse outra pessoa? O que você faria? Mas você não fez isso porque não teve coragem, caramba. Porque eu sinto que sou um lixo, você acha que as coisas que vêm de graça vão ser valorizadas pelos outros? Os outros só vão te achar um bobo. Desculpa, mas você é uma boa pessoa. As lágrimas de Kyushu caíam pingando, e mesmo sendo repreendida, ela não esqueceu de me dar um cartão de boa pessoa. Eu realmente ri de raiva. Então eu perguntei diretamente para Kyushu, então você realmente pretende me usar como um trabalhador forçado? No começo, não, só queria alguém para me fazer companhia. Quando percebi que você era uma boa pessoa, e depois de ir ao cartório, descobri que era possível fazer assim. Desculpa, eu estava com muita pressa. Depois disso, Kyushu ficou em silêncio. Felizmente, eu ainda consegui reagir. Embora essa garota pareça entender tudo, claramente ela está invertendo as prioridades. A expectativa dela sobre o casamento não vem de amor ou impulso, é simplesmente querer casar para ter companhia. Embora eu tenha ficado um pouco tocado, não consigo me aproveitar de uma garota que está à beira do abismo. Então eu levantei o queixo de Kyushu, forcei ela a olhar nos meus olhos e perguntei: você gosta de mim? Eu não sei. Você nem sabe se gosta de alguém e já quer casar? Sério, acha isso absurdo? Vi o canto da boca de Kyushu tremendo, quase chorando, e percebendo que fui pesado, cocei a cabeça. Eu prometi que não fugiria. Por que você não tira o fator companhia da equação, gasta um tempo para me conhecer melhor? Nem merece companhia, e pensa direito no que realmente precisa antes de tomar essas decisões? Ainda bem que ela pôde ouvir isso. Os olhos de Kyushu brilharam novamente, como se uma nova porta tivesse se aberto. Eu esfreguei a cabeça dela de forma meio irritada. Que besteira. Você só tem problema na perna, não está morrendo. Vai faltar só esse tempo? Mas Kyushu não reagiu nada, pelo contrário, o rosto dela ficou cada vez mais vermelho. O que aconteceu com você? Estou com febre. Muito perto. Quando percebi, rapidamente dei um passo para trás e pedi desculpas pela atitude ousada. Mas Kyushu hesitou por um momento e baixinho disse algo que mexeu comigo. E se eu entender tudo, você vai me escolher? Depois de falar, Kyushu olhou nervosamente para as próprias pernas, a insegurança transbordando por todo lado. Mas no segundo seguinte, a cadeira de rodas dela se moveu de repente, pois eu acelerei para empurrar Kyushu para frente. Vamos fazer compras. Não é para recrutar gente? Já que pegamos, não vamos desperdiçar. Kyushu soltou um "ah", talvez querendo olhar para trás para ver se eu estava bravo, mas hesitou por alguns segundos e não olhou. No fim, deu duas risadinhas baixas e repetiu baixinho, o que eu disse antes, já que pegamos mesmo. Tenho que admitir, essa garota fica meio boba, mas é bem fofa. Não resisti e toquei de novo. Não procurei desculpa dessa vez, apenas fiz como se nada tivesse acontecido e toquei a cabecinha redonda de Kyushu. Por que você está tocando na minha cabeça de novo? Já toquei, o que você vai fazer? Além disso, você já me pegou como recruta, não posso nem tocar um pouco. Kyushu levantou levemente o queixo, a insegurança na voz diminuiu um pouco. Então você acha que eu sou fofo? Caramba, essa garota está ficando cada vez mais difícil de enganar. Vendo que eu não respondia, Kyushu tomou coragem e me chamou. Eu acho que você também é muito fofo. Posso acariciar sua cabeça? Seus olhos estão cheios de expectativa. Mas minha cabeça está meio confusa. Essa garota fala tão diretamente assim? E como ela concluiu que eu sou fofo? Quando você está bravo, será que tem alguma tendência masoquista? Quer ir ao hospital para tratar disso? Eu não tenho isso. Eu sei que você está bravo porque se importa comigo. Então, mesmo com medo, ainda acho você muito fofo. Você ainda diz que não tem tendência masoquista. Eu não tenho, você sabe que sou o mais bobo. Você está me provocando de novo, eu não vou falar mais.
Quando a Ki está nervosa, sua fala fica confusa e ela acaba fazendo o bico irritada. Mas minha atenção não estava nela, e sim numa loja de celulares na rua. Hesitei um pouco, pedi para a Ki esperar ali e decidi entrar. Logo saí correndo e joguei uma caixinha branca para a Ki. Isso é para mim? Ela ficou olhando a caixa e timou reação por um bom tempo. Claro que sim, por que eu teria entrado lá? Considere isso um pedido de desculpas por eu ter sido rude com você. Eu meio que não tive coragem, mas aqui, como se fosse a primeira vez na adolescência que dá um presente para uma garota, achou muito valioso. Disse que era caro demais, que não podia aceitar algo tão caro. Eu disse que era o modelo mais barato, porque não posso comprar um caro. Aki olhou para a caixinha claramente feliz, mas insistiu em devolver o celular. Então eu dei um passo para trás, ficando fora do alcance dela. Mas Aki empurrou a cadeira de rodas e veio atrás de mim. Temei que ela pudesse cair, então continuei tentando convencê-la. Você até pegou um cozinheiro forte para você. O cozinheiro te deu um celular, que é muito prático para quando você estiver com fome e quiser voltar para casa. Você não deveria aceitar isso? É assim? Sim, é do Baal. Além disso, você vai precisar disso para ganhar dinheiro no futuro. Se não der, é só me pagar depois que ganhar. Depois de eu insistir bastante, Kyushu finalmente aceitou o celular com dificuldade. Mas ele também jurou solenemente que vai me pagar quando ganhar dinheiro. Com certeza vai. Já está ficando tarde. Eu voltei a empurrar a cadeira de rodas para ir comprar comida e cozinhar. Quando menciono comida, Kyushu imediatamente animou. Mas no segundo seguinte, parece que ele lembrou de algo e ficou preocupado de repente. Você não vai comprar um celular para mim e depois sair correndo, vai? Não. Quanto tempo você vai ficar comigo? Vou perguntar depois que você comer. O céu de outono escurece rápido. Através da janela do sótão, há uma paz diferente. Kyushu satisfeita estufou levemente a barriguinha e se espreguiçou. Sob a camiseta fina, aparece uma barriguinha levemente saliente. Ela se espreguiçou. Sob a camiseta fina, aparece uma cintura branca e fina. Seu corpo magro fica totalmente exposto nesse movimento. Eu sinto que essa garota está ficando cada vez mais natural na minha frente. Parece que ela percebeu meu olhar. Kyushu rapidamente cobriu a barriguinha. O que está olhando? Estou olhando para sua cintura pequena e o pomo de Adão que se mexeu. Olha só como você está magra, não tem nada de bonito nisso. Magreza é bonito. Kyushu emburrou os lábios, não aceitando. Ainda sabe se achar bonita. Eu me diverti. Com esse corpo, você teria que se segurar em um poste de luz em dia de tempestade. Se tiver tempo, melhor comer mais. Não consigo mais. Hehe. Kyushu massageava a barriguinha. O sorriso dela transbordava felicidade. Parece que para ela, estar satisfeita depois de comer é a coisa mais feliz do mundo. Ela realmente está satisfeita. Eu confirmo novamente. Kyushu balança a cabeça com força, os olhos de repente se iluminam. Então, posso fazer uma pergunta rápida? Pulou na frente rapidamente. Estou satisfeito. Então eu vou embora. Amanhã eu volto para te alimentar. Você está trapaceando. Não entendo o que você está dizendo. Eu só quero fugir. Antes, consegui evitar a pergunta difícil. Será que vou escolhê-lo? Na verdade, eu sei bem disso, mas com essa minha vida bagunçada, nem eu me entendo. Como posso dar uma resposta decente? A maioria das crianças de famílias pobres tem isso marcado na alma. Eu não sou melhor que essa garota boba na minha frente. Mas não posso negar que neste momento sinto um desejo forte. Quero dinheiro. Quero a confiança para me manter ereto, a coragem e o capital para viver do meu jeito. Mas por enquanto, só posso sonhar. Kyushu parece notar meu olhar apagado, abre a boca, mas no fim não diz nada. Só quando eu balanço a cabeça para sair, ela finalmente solta. Posso ficar? Eu paro. Já perdi a conta de quantas vezes ela me pediu para ficar. Mas para essa garota que é como um gato bobo, sempre quero ter mais paciência. O que foi? Qual a desculpa desta vez? Eu virei a cabeça, com tom leve. Não tem onde morar, né? Kyushu quer me olhar, mas não tem coragem de levantar a cabeça.
Como você sabe? Eu fico em silêncio por um tempo, suspirando como se estivesse cedendo. Você está fedendo, ela murmura baixinho. Só então percebo que desde ontem, depois de me molhar na chuva, não troquei de roupa nem tomei banho. Ainda assim, pretendo lutar até o fim. Não pode ser eu, uma pessoa tão desleixada, tão preguiçosa, como posso ser tão diligente limpando a cozinha, deixando tudo brilhando? Pare. Você venceu. Eu me rendo completamente. Mas isso não é possível. Eu continuo enfatizando, você já pensou onde eu vou morar? Não posso ficar apertado com você, nem que seja no chão. Você não acha estranho levantar de madrugada para ir ao banheiro? E você tem certeza de que eu não vou pensar em você? Meu tom ficou mais suave. Eu entendo que você na verdade está sentindo pena de mim. Eu já entendi. Kyushu assentiu sinceramente e perguntou de volta. Então você está admitindo que tem sentimentos por mim? Quase engasguei, dei um passo para trás e tomou controle. Não esperava que essa garota evoluísse tão rápido assim. Eu esfreguei a testa com força, impressionado. Não respondi diretamente, mas também não neguei. Sério, pode parar de me olhar com esses olhos tão puros e fazer esse tipo de pergunta com essa voz tão inocente? Isso me deixa com culpa. Kyushu desviou o olhar e perguntou, então o que eu devo fazer? Eu admito que você é muito bonita, muito pura, às vezes um pouco irritante, mas adorável na medida certa. Qualquer homem normal teria sentimentos por você. Eu dei 2 passos à frente, me agachei e olhei sério para ele. Mas é justamente por isso que eu preciso me controlar ainda mais. Entende? Entendo. Kyushu assentiu obedientemente e inclinou a cabeça para perguntar, então, se eu tiver sentimentos por você primeiro, você não vai se sentir culpado? Fiquei completamente atordoado, perdido em pensamentos. Uma sensação fresca e macia tocou minha bochecha, e quando recuperei a consciência, vi aquele rosto delicado e pálido rapidamente se afastar, ficando visivelmente vermelho, mas ele ainda resistia. Ele me olhava teimosamente, parecia insistir em obter uma resposta. Você inconscientemente tocou a bochecha. Então levantou-se com dor. O que você está fazendo? Você sabe o que está fazendo? Eu não me importava mais com esses sentimentos confusos e complicados. Eu sei que sou meio boba. Sou meio perdida em muitas coisas. Não sei direito como se deve agir quando gosta de alguém, como a gagueira que a Kyushu mencionou, mas não esconde a sinceridade. Mas tenho certeza que vou me esforçar para gostar de você no futuro. Eu acho que estou pegando emprestado isso do meu eu futuro. Estou pegando emprestado do meu eu futuro o sentimento que tenho por você. Então, um beijinho não tem problema, né? Depois de falar isso, ele não conseguiu mais manter a coragem. Rapidamente escondeu a cabeça. Eu fiquei etimo palavras. Minha cabeça quase explodiu. Depois de muito pensar, consegui dizer uma coisa. Isso pode mesmo funcionar? Kyushu assentiu com certeza. Eu posso pegar seu celular emprestado e devolver quando tiver dinheiro. Então, por que não pegar um pouco de amor emprestado de mim mesmo? Por que não? Depois de tanto tempo, fui eu quem ensinou isso, né? Senti como se tivesse levado um tapa na nuca. Quando percebi, rapidamente interrompi, espera aí. Isso faz sentido? Quem pega emprestado sentimentos do futuro? Kyushu murmurou baixinho que é como pegar um empréstimo para pagar a hipoteca. E ainda é pegar emprestado de si mesmo. Etimo precisar devolver. Não use toda essa esperteza só comigo. Eu vou usar com os outros. Kyushu inclinou a cabeça de repente e disse que não pode. Eu falei etimo pensar. Me arrependi na hora. Me dei um tapa na cara. Kyushu não conseguiu segurar o riso. Ele disse que minhas palavras anteriores foram de propósito. E agora não acha mais ruim. Eu forcei uma cara fechada. De quem você aprendeu isso? Vovó Zou. Kyushu encolheu os ombros. De qualquer forma, todos os homens fortes foram recrutados, eles servem só para falar mesmo. Enquanto eu resmungava, senti um empurrão pelas costas. Essa garota não sei quando conseguiu se esgueirar atrás de mim, me apressando para tomar banho. Está fedendo, não é bom. Embora Kyushu parecesse estar se esforçando muito, sua força realmente não era grande. Eu me movi simbolicamente 2 passos. Se eu realmente fosse ficar. Eu já pensei bem nisso, porque só me movi 2 passos.
Se eu realmente fosse ficar, já teria gostado de você no futuro, então agora sou eu quem tem sentimentos por você primeiro. Você não precisa se sentir pressionada. Essa coisa de antepassados não funciona assim, minha cabeça dói e começo a falar e teimo pensar. Você não pode prever o futuro, como sabe se o que pegou emprestado é amor ou ódio? Talvez daqui a um tempo sejamos estranhos. Kyushu já abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Percebi que tinha atingido seu ponto mais fraco. Quando eu ia dizer algo, Kyushu falou primeiro. Então, como provar? Posso tentar de novo? Você está viciado, né? Quase explodi, levantei as mãos na hora. Eu acredito. Tá bom, né? Kyushu bateu forte na cabeça, ainda um pouco orgulhosa, mas claramente estava ouvindo. Só não sei quanto ela realmente entendeu. Então, você pode ficar aqui até ter uma casa para morar? De qualquer forma, você vai morar em algum lugar. Ela me olhou com olhos esperançosos, querendo um motivo que me convencesse. Respirei fundo, e teimou saber o que dizer para ela, mas também querendo um motivo para me convencer. Kyushu segurou firme por muito tempo e finalmente afirmou com convicção. Eu não quero que alguém te leve embora. Você realmente segurou isso dentro de você. Eu consegui dizer uma palavra com dificuldade. Você não está me enganando, está? Kyushu abriu bem os olhos. Eu não tive coragem de olhar. Ele pegou o pacote no canto e correu para o banheiro. Vou tomar banho no banheiro. A porta se fechou. O som da descarga veio. E também meus gritos de dor. Droga, água fria. 10 minutos depois, eu saí vestindo roupas limpas. Notei que as marcas da cadeira de rodas no chão já tinham sido limpas. Kyushu, teimou que eu percebesse, já estava sentado no chão. Esperando silenciosamente por mim. Eu estava secando meu cabelo com uma toalha. Você limpou o chão? Como você conseguiu sair da cadeira de rodas? Kyushu viu que eu tinha saído. Ela levantou o rosto para ficar um pouco mais perto de mim. Eu senti meu coração parar por um instante. Essa garota é direta demais, será que isso vai dar certo? Eu segurei meu coração. Silenciosamente, sentei ao lado dela. Percebi que a caixa do celular estava na mesinha. Nem o plástico foi aberto. Você vai fazer isso assim mesmo? Sim, vou esperar. O que foi? Kyushu não achou nada estranho. Eu não consigo imaginar o quão solitária e entediante é a vida dela. Instintivamente olhei para o lado. Só então percebi que essa garota que sempre está na cadeira de rodas é tão pequena. Você não tenta se divertir um pouco para passar o tempo? Ficar assim parado deve ser muito chato. Minha cabeça está cheia da imagem de você sentada ao meu lado. Kyushu, que não está entediada, levantou a cabeça e me olhou. Aqueles grandes olhos brilhantes estavam completamente expostos. Eu senti uma vontade súbita. Rapidamente mudei de assunto. Então você precisa aprender a usar o celular. Veja só, você está tão entediada que está tendo alucinações. É isso mesmo? Com certeza, eu afirmo isso com toda a certeza. Vamos usar o celular, Eu peguei a caixa do celular e enfiei no colo dele. Kyushu segurou a caixa, virou e revirou estudando, coçou algumas vezes com a unha e teimou reação, quase mordeu direto. Você não sabe usar a chave para furar? Eu bati na testa. Kyushu obedientemente tirou a chave e começou a furar a embalagem. A embalagem abriu com um estalo. Uma tela preta brilhante estava quietinha dentro. Ele cuidadosamente atirou, seus olhos grandes brilhando cada vez mais. Gostou? Eu olhei para ele desse jeito. O canto da boca dele se levantou involuntariamente. Kyushu olhou para mim vagarosamente, com os olhos grandes piscando e fixos em mim. Se gosta, abre logo para vereador. Ou inconscientemente desvia o olhar. O coração acelera e teimou controle. Essa garota sempre trata grandes jogadas como ataques normais. Ser encarada de perto por alguém do sexo oposto tem um poder destrutivo quase nuclear. Felizmente, em um smartphone, não é tão difícil. O tutorial de inicialização ajudou Kyushu a entender as operações básicas. Eu acho que aprendi. Ele olhou para mim feliz, com o rosto cheio de um pedido silencioso de elogios. Claro, eu, que sou esperta, não economizei elogios e acariciei sua cabeça redonda.
Kyushu não falou nada, parecendo tanto acostumado com esse gesto carinhoso quanto assustado por ele, ficando imóvel na mesma posição. Só quando eu encolhi a mão timidamente ele falou de novo: "O que tem de fofo?" Ainda não me acostumei com a franqueza dessa garota, e realmente não entendo como ela consegue fazer essa pergunta fatal com um rosto tão fofo. Meu instinto de fuga entrou em ação de novo e comecei a falar bobagem. Fofo é fofo, mas pode explodir a panela elétrica. Kyushu ficou desanimado por um momento, mas logo se consolou e se acalmou. Hehe, você acha que eu sou fofo? Para de rir, bobo. Rápido, me adiciona como amigo e depois vai dormir. Eu rapidamente peguei o celular para adicionar no QQ, ainda é aquele ícone verde. Kyushu é facilmente distraído de novo. Você ainda sabe que tem QQ? Ainda é o ícone verde. Kyushu é facilmente distraído de novo. Você ainda sabe disso? Eu de repente fiquei travado, não saber seria estranho. Mas no seu caso, você sabe. Na aula de crise, os colegas conversam sobre isso. Ele tirou um pager e balançou. Eu também tenho QQ. Eu olhei para aquele antigo aparelho, a tela mostrava uma interface de um serviço já desativado, e só então foquei no ID. O Kyushu não sabe cozinhar. Agora eu sei. O rosto de Kyushu ficou vermelho de repente, puxou o celular rapidamente e protegeu com força. Tá. Eu tentei segurar o riso, Kyushu só não sabe cozinhar arroz. Eu sei fritar ovos. Kyushu, animado, arrastou o chão um pouco, mas por perder o equilíbrio, caiu direto no meu colo. Deixa você se gabar, caiu aí. Minha voz parou de repente, a mão ficou suspensa no ar, e teimou saber onde colocar. Essa situação é estranha, nem aceito nem rejeito, o pior é que essa garota ficou imóvel com o rosto enterrado na minha perna depois de cair. Ficou assim silenciosa na minha perna. Eu finalmente não aguentei e falei: "Até quando você pretende ficar assim?" Eu quero dormir. Se quer dormir, vai para o seu quarto. Minha garganta está seca, minha voz mudou de tom. Eu não tenho mais forças. Kyushu sussurrava baixinho para si mesma enquanto voltava. Se apresse. Eu finjo ser severo, mas não sei se é só impressão. Sempre sinto que é a garota fazendo charme. Então, vou dormir aqui. Ei, não faça manha. Eu não aguento nem um pouco. Teimou falar se o outro aguenta. Se continuar assim, acho que amanhã não vou conseguir usar essa perna. Kyushu, chega, você ganhou de novo. Eu rangia os dentes. Kyushu, ao notar minha expressão de rendição, discretamente estendeu os braços numa pose de abraço. Eu fiquei jeito, cuidadosamente a peguei no colo no estilo princesa. Esse porquinho fingindo estar morto é tão leve. Sentindo os braços que já abraçavam meu pescoço automaticamente, eu fiquei palavras. Você realmente usa toda essa esperteza comigo. Eu não me importo, me encolhi instintivamente e escondi o rosto no meu peito. Depois de beijar e abraçar, você não pode ir embora, senão eu vou chorar. Meu coração estremeceu e suspirei profundamente. Já disse, não vou mais embora. Você realmente não precisa apagar a luz para sair. Dentro da porta, ouvi um sussurro suave. Boa noite, verão. Só de ouvir a voz, consigo imaginar seu sorriso bobo. Boa noite, respondi para o ar e me sentei ao lado da cadeira de rodas. É um amigo, mas no fim não adicionei ele. Antes de sair, mexi um pouco e percebi que os R$ 10 que recarreguei acabaram, sobrando só R$ 2,50 depois da dívida. Nem um pacote de dados decente. Acho que vou instalar internet banda larga outro dia. Fiquei olhando para o teto pensando. Estendi o cobertor, deitei e fiquei rolando e teimou conseguir dormir. Só quando realmente me deitei aqui, percebi o quão difícil é a vida dessa garota. Quando tomei banho, percebi que nem aquecedor de água tinha. O inverno chegou, como ela vai aguentar? Nem pense em ar-condicionado, só tem um ventilador antigo no canto acumulando poeira. Minha mente ficou cheia de pensamentos, fiquei virando e revirando na cama por muito tempo. Só consegui dormir depois de sair para fumar alguns cigarros. Até amanhecer, senti como se algo me obrigasse a dormir. Acordei ansioso, levantei da cama com o coração acelerado. Olhei o relógio apressado, ainda eram 6 horas. Olhei ao redor e percebi que estava naquela casa estranha. Preparei a comida, cozinhei, lavei o rosto e me preparei para sair. Mas quando segurei a maçaneta da porta, senti um vazio no peito. Olhei para a porta atrás de mim e esse vazio diminuiu bastante.
Percebi que tinha esquecido algo, peguei rapidamente um bilhete e escrevi: não fui trabalhar. O arroz está na panela, a comida pronta, dá para 2 refeições. Fui até a porta e colei o bilhete. Pensei que não era suficiente, então escrevi mais alguns e colei nos lugares mais visíveis. Só então saí tranquilo. Saí e logo entrei em contato com o técnico da internet, marquei para ele vir à tarde. Depois disso, fui direto para aquela loja que parecia meio suspeita. Às 8 horas em ponto, fiquei na frente da loja, olhando para a porta de enrolar que Jim fechou rapidamente, e fiquei pensando. Fechou. Esperei quase 1 hora até ouvir uma voz familiar. Ei, tio, você está descansando aqui tão cedo? Lin Lê, não muito longe, segurava o café da manhã e me chamava cheio de energia. Chefe, a que horas você abre? Às 10. 1 hora adiantado, bem dedicado, né? Eu só sinto um aperto no peito, não consigo respirar direito. Ah, não tomamos café juntos? Lin Lê balançou o que segurava e percebeu um monte de bitucas de cigarro no chão. Tio, você fuma meio maço por hora, não tem medo de câncer de pulmão? Vamos entrar para comer. Eu silenciosamente coloquei as bitucas dentro do sapato. Depois de comer, esse chefe me puxou direto para jogar videogame. Já faz 2 dias que comecei e até agora não fiz nada sério. Esse estado de não fazer nada me deixa inquieto. O chefe disse: vamos fazer algo sério, senão fico meio desconfortável. Eu finalmente não aguentei e perguntei: que coisa séria? Ele respondeu: você é meio bobo. Eu não sabia como explicar, só disse que estava preocupado por não criar valor como funcionário e ser demitido. Ele então explicou sobre atenção, economia e valor emocional. Depois, ele escaneou um código e me transferiu R$ 3.000 de salário. Você só está preocupado em não receber dinheiro, então aqui está seu salário deste mês. Lin Lê colocou o celular de lado. Eu fiquei travado por um tempo, pensando: por que tem que ser eu, que sou barato e fácil de usar? Ainda assim, o olhar ingênuo de Lin Lê brilhava. Ah, descobri que você é do tipo que gosta de cuidar, bem interessante. Nos dias que se seguiram, o Lê me levou para comprar roupas, fazer o cabelo e me transformou de um trabalhador desleixado em alguém com muito mais energia. Na rua comercial, eu inesperadamente encontrei minha ex-namorada Suyu. Ela viu que eu estava sozinho e, convencida, achou que eu estava esperando por ela, o que foi bem constrangedor. Então Lin Lê apareceu com um sorvete e atacou direto com uma provocação sutil. Já são ex, e ela ainda fica se fazendo de dona da razão. Ele arrancou o sorvete e enfiou na minha boca, piscando provocativamente. Esse é meu adorável e melancólico cachorrinho, e Duil ficou etimo palavras com a provocação. No fim, ele saiu irritado, e eu fiquei ali coçando a cabeça, meio etimo jeito. Lin Lê, sempre tranquilo, deu de ombros e chegou perto dizendo que minha escolha não foi das melhores, já que eu gostei de uma garota interesseira, e eu já estava com dor de cabeça só de pensar nisso. Minha cabeça já estava doendo. Ele acertou em cheio onde eu mais doía. Quando voltei para a loja já era meio-dia, e me disseram que quando a impressora chegasse, eu teria que trabalhar direito. Assim que ouvi a palavra trabalhar, fiquei cheio de energia. Depois comecei a pensar profundamente. Não sabia se a garota em casa estava comendo bem, se estava entediada, ou se, por eu sair sozinho e voltar tarde, ela pensaria que eu tinha fugido. Meus pensamentos ficaram confusos. Percebi silenciosamente que o tempo passava rápido quando eu estava com ela, mas, por algum motivo, isso me fazia querer fugir. Depois do trabalho, não fui direto para casa, mas fui para o apartamento que aluguei antes, onde peguei minhas roupas, itens de higiene e meu velho computador. Com minha mala, voltei para o condomínio e vi a senhora Zoe acenado para mim de longe. Ela chamou: garoto, você voltou. Onde você estava? Eu respondi com dificuldade, pois sempre fico nervoso quando a vejo. Quando cheguei na frente do prédio, fiquei paralisado de repente. Uma cabeça familiar apareceu sorrateiramente na entrada do corredor, e ao me ver, encolheu-se como uma criança brincando de esconde-esconde. Fingi não ter visto e me aproximei do elevador como se nada tivesse acontecido. Quando passei pela esquina, uma pequena mão silenciosa se esticou e agarrou o dorso da minha mão. Por que você desceu? Fingi surpresa. A vovó Zoe disse.
O rosto de Kyushu, gaguejando, foi ficando quente até as orelhas. Quando os homens saem do trabalho, ver a esposa esperando é algo que os deixa muito felizes. Eu estou praticando com antecedência. Minha visão escureceu, algo ruim aconteceu. O rei Andorinha entrou em ação. Você não está feliz? Vendo que eu não respondia, Kyushu olhou para mim cautelosamente. Feliz, percebi que não conseguia desviar o olhar. Então, agora eu sou a esposa? Bati na minha própria cabeça. Realmente, essa pessoa confunde felicidade com ser esposa. Quem te disse que essa lógica é assim? E quem te deixou descer sozinha? E se você cair? Eu esfreguei o rosto dela freneticamente. Apenas uma frase de Kyushu me deixou etimou palavras. Você está preocupada? Estou preocupada, claro que estou, e sou sincero. Aquela escada não tem proteção alguma. Se algo acontecer com você, eu ficaria muito triste. Desculpe. Kyushu abaixou a cabeça. Não precisa se desculpar. Vou tentar arrumar uma cadeira elevatória o mais rápido possível. Até lá, por favor, tenha paciência. Kyushu assentiu com força. Eu só estava com saudades. Instintivamente, cobri os olhos. Essa garota às vezes realmente é meio maluca. Não diga que não entende o amor, mas sempre acerta direto nos pontos que mexem com o coração. Eu também sinto sua falta. Terminei de falar com o tom o mais leve possível. Eu até fiquei meio zonado. Sério. Kyushu Liang voltou para casa brilhando. Você tem se alimentado direito? Minha coragem já acabou, e eu fugi do assunto de novo. Depois de comer, Kyushu bateu na barriguinha levemente inchada da Wei Wei. Satisfeito, carregou ela até o elevador. A mente dele claramente estava dispersa. Depois vou entrar em contato para disfarçar a internet. Mas ainda não terminei de falar. A voz de Kyushu soou dentro do elevador. Será que agora a gente pode ser considerado um casal? Minha têmpora começou a pulsar. Aquela frase impulsiva rodou 3 vezes na minha garganta. No fim, virou algo como eu não sei como deve ser entre um casal. Deve ser assim, mais ou menos comer juntos. Ficar grudados. Beijinhos e abraços. Levantar no colo e coisas assim. Quando terminei de falar, quase me dei um tapa. Porque parecia que tudo isso já estava quase completo. Vendo Kyushu ficando cada vez mais animado, eu rapidamente complementei. O mais importante é que gostamos um do outro. Kyushu abaixou a cabeça de novo. Então, quando você começou a gostar de mim? Vamos perguntar algo que alguém possa responder. Não vou falar mais. Você mesmo não entende essa pergunta. E ainda tem coragem de me perguntar. Depois de sair do elevador, continuamos a negociar. Com um tom firme, disse que eu podia pegar emprestado. Você acha que isso é como o Abei? Você também deveria pegar um pouco emprestado. Fica aí quieto. Nós vamos fazer compras. Eu deixei uma frase. Feche a porta. Acendi um cigarro com a mão tremendo. Onde exatamente foi que deu errado? Mas, ao me perguntar sinceramente, parece que eu também comecei a gostar dele. Mas será que eu mereço? Quando essa pergunta surgiu de novo no meu coração. Não sei porquê. Aquele salário de 3.000 que acabei de receber me deu uma confiança difícil de explicar. 3.000 reais podem fazer alguém se sentir nas nuvens. Mas pensando bem, antes eu ganhava só uns poucos milhares por mês e ainda assim namorava normalmente. Dane-se. Quanto mais penso, mais me sinto preso. Estou completamente no limite. Que medo, já beijei, abracei, já está tudo selado. Não tem como ele fugir. Se eu me ferrei, aceito. Em vez de ficar preso nessas bobagens, é melhor pensar em como viver bem. A situação já está tão fora de controle que não posso simplesmente sair dela quando quiser. Além disso, se até um fantasma teve coragem de fazer essas coisas, se eu continuar covarde, vou ser um verdadeiro perdedor. No caminho para comprar comida, já liguei para o técnico da internet. Quando a internet estiver instalada, Kyushu, que tem medo social, vai se esconder no quarto e Timo sair. Só quando o técnico sair, ela vai abrir a porta bem devagar. Quando me pegaram da primeira vez, por que você não estava tão covarde assim? Isso é diferente, muito diferente. Você está bonita, do jeito que eu gosto. Hoje está ainda mais bonita. Então você se apaixonou à primeira vista? Kyushu está tão nervosa que está falando besteira. Não me importo, o importante é que eu te peguei. E ainda aprendeu a fazer birra.
Eu brinquei um pouco, conectei ele ao Wi-Fi e ajudei a baixar um app de chat. Assim que entrou no QQ, uma tonelada de mensagens apareceu, todas enviadas pelo amigo dele. As mensagens mais antigas são de vários anos atrás, e a última foi há 2 semanas, quando ele foi fazer oferendas. Xieixan deslizou o dedo pela tela, olhando, depois ficou tremendo com o dedo sobre o teclado. Bom amigo, eu perguntei baixinho. Ele assentiu tremendo. O bom amigo é um colega de classe. Quando eu fui embora, não tive tempo de me despedir dele. E isso me deixou pensativo, vendo que eu não falava nada, Kyushu ficou nervosa de repente. Ela é mulher, não fique tão nervoso assim, só de olhar já dá pra ver que é mulher. Eu dei uma olhada na expressão irritante dela, o avatar talvez tenha demorado pra digitar, mas só enviou uma palavra. Eu fiquei 6 anos parado dentro disso, e quando finalmente voltei, ela respondeu com uma palavra. Kyushu digitou outra mensagem, e outra vez, o outro lado ficou completamente eti e reação. Depois Kyushu pensou seriamente por um momento e disse que, vez após vez, eu acabei encontrando um homem que me comprou um celular. Eu silenciosamente abaixei a mão que tinha acabado de levantar. Deixa pra lá, que se dane. Juntos, esses dois não formam nem metade de uma pessoa normal. Depois disso, eu e Kyushu ficamos cada vez mais próximos. Ele falava coisas doces até ficar enjoativo antes de dormir, e então dormia antes que eu pudesse responder. Ela desenhava secretamente nas minhas costas, nos retratando como dono de gato e gatinho branco. Ele ficava todo acanhado quando eu ficava brava, mas teimosamente não queria ceder. Nós também brigamos algumas vezes. A briga mais séria foi quando ele disse de novo que eu podia ir embora, que não queria me atrasar. Na hora, fiquei muito irritada e o repreendi. Mas depois percebi que eu também não era melhor que ela, você também ficava preso na questão de merecer ou não. Depois da briga, na verdade, ficamos ainda mais próximos. Como a vovó Zou disse depois, etimo brigar, 2 pessoas não conseguem se entender de verdade. Eu levei ele ao hospital para examinar a perna, e o médico disse que era uma sequela da poliomielite. Se tivesse sido tratado a tempo, ele estaria quase normal agora. O tratamento completo com células-tronco custa entre 100 e 200 mil. Kyushu disse na hora que não queria tratar, que só precisava de mim. Eu não concordei nem recusei, só disse para eles juntarem o dinheiro aos poucos. Quando se trata de ganhar dinheiro, eu comprei uma mesa digitalizadora e um celular para o Kyushu e ajudei ele a criar uma conta para encomendas. Mal ele postou o Cheeto, já apareceu alguém para encomendar um trabalho. Era um autor de novela fracassado querendo alguém para desenhar o avatar dos personagens. 50 yuans por encomenda não é muito, mas para o Kyushu foi a primeira vez que ele ganhou dinheiro por conta própria na vida. Quando ele recebeu o pagamento, ficou tão feliz como se tivesse comido mel. No verão eu ganhei dinheiro. Ele levantou o celular na minha frente, mostrando claramente os 40 yuans do pagamento. Que legal! Eu esfreguei a cabeça dele. Hehe, Kyushu estava sorrindo bobo. Então pode me chamar de outra coisa, vai me elogiar? Que elogio? Eu fingi não entender. Tem que me chamar de esposa, não de concubina, tem que ouvir o elogio do marido. Elogio com selo oficial. Ele me fez rir muito, mas mesmo assim eu corando chamei, esposa, você é incrível. Os olhos do Kyushu se abriram lentamente e ele pulou no meu colo, fazendo um som doce e pegajoso. Marido, você é demais. Obrigado por ter encontrado um jeito que combina comigo. Eu também não fiquei parado. Linle me deu uma base de boneco, e aí eu pensei em usar um boneco oficial de borracha para transformar em um modelo articulado e criar conteúdo para as redes sociais. Fui procurar meu colega de faculdade Shen Liang e comprei massa de modelar, tinta spray e pigmentos na loja de ferragens dele, além de trazer um computador velho para casa. Kyushu mostrou um talento incrível para fazer modelos. Em menos de meio ano, ele resolveu vários problemas técnicos para mim. Ele até pintou o modelo com canetas aquareladas, está bom assim? Ele me olhou apreensivo. Superou totalmente minhas expectativas. Ela me olhou com ansiedade, completamente além das minhas expectativas. Eu a abracei, e Kyushu desenhou no meu colo nosso dia a dia, um gatinho branco de cabeça redonda deitado no dono da pá, que finge estar incomodado, mas ri às escondidas. Ele deu um nome para sua conta, chuva de verão no pavilhão. Kyuxia sou eu, Kyushu é ele,
e ele escreveu nossas iniciais lá. Na parede do quarto dele, que tem um céu estrelado incompleto, ele pintou um peixe nadando livremente na galáxia e um caranguejo preso no chão, lutando para pular para a galáxia. Ele se transformou naquele caranguejo, preso no lugar. Quando entendi esse desenho, minha garganta ficou seca e dolorida. Você viu alguma coisa? Ela falou com um tom mais calmo do que nunca. Vi o caranguejo na galáxia e aquelas poucas, mas brilhantes estrelas. Ela sorriu, como uma árvore seca que floresce na primavera, como um rio congelado que descongela. No verão, acho que realmente comecei a gostar de você. Eu também, respondi meio atordoado. Então ela adormeceu no meu colo. Hesitei por um momento, não resisti e afastei seu cabelo, tocando suavemente sua testa, depois cuidadosamente tirei a mão, fechei a porta e saí. Os dias passaram assim. Os pedidos de Kyushu aumentaram, ele começou a fazer figurinhas animadas, transformando nossa história em uma série, o dia a dia do dono da pá e do gatinho branco. Eu também estava explorando o processo de filmagem e transformação de modelos para mídia social, editando tudo em vídeos curtos. Embora os números ainda fossem baixos, pelo menos dei o primeiro passo. Um dia, Lin-Le me chamou durante um dia útil, dizendo que era urgente. Quando eu e Kyushu fomos nos despedir, ele, como sempre, encostado no batente da porta, perguntava para você. Você vai voltar? Se você realmente tem medo de eu fugir. Eu fico em casa mesmo. Eu mexia no celular sorrindo. Vai logo e volte cedo. Quando cheguei na loja, Lin-Le me contou com um olhar misterioso. Ele decidiu me transformar em um verdadeiro jogador. Não só fazendo modelos, fazendo vídeos, mas me ajudando a construir uma mentalidade completa para ganhar dinheiro. Qual é o seu objetivo? Quero poder relaxar e viver tranquilo, de boa. Com esse objetivo, você nunca vai ter um dia tranquilo nessa vida. Lin-Le começou a me dar aulas. Desde a teoria dos cartões de ponto até o primeiro dinheiro. Da economia da atenção até abrir seu próprio caminho. Você também tem coisas que gosta, né? Por que aprender isso? Hesitei por um momento e disse. Quando eu era criança, era obcecado por modelos de tokusatsu. No fim das contas, você também é um fã de anime, né? Isso. Só você não tem direito de rir de mim. De repente, meu olhar ficou firme. Lin-Le ficou surpreso. Olhou para mim por mais alguns segundos. Jogou o corpo base que estava segurando para eu estudar sozinho. Será que ele precisa que eu lembre de tudo? No caminho de casa, eu mexia no corpo base. Enquanto pensava se esse chefe já tinha previsto tudo isso. E ao mesmo tempo, Kyushu e Lin-Le, ou seja, o amigo dele, estavam animadamente conversando no celular. Kyushu contou nossa história. Foi o amigo dele que estava animadamente conversando no celular. Kyushu contou nossa história do começo ao fim, incluindo como ele observou secretamente perto da funerária. Como comprou um guarda-chuva. E corajosamente colocou sobre minha cabeça. Como me enganou para voltar para casa com várias desculpas. Lin-Le quase pulou do sofá ao ouvir isso. E eu não fazia ideia. Que o melhor amigo de Kyushu e meu chefe meio duvidoso eram a mesma pessoa. Um dia, a vovó Zou caiu e foi internada. Eu levei o Kyushu correndo para o hospital e vi a vovó Zou deitada na cama com gesso, as lágrimas do Kyushu caíram imediatamente. Vovó Zou, eu cheguei. Ele girava a roda com força para se aproximar da vovó Zou. Colocou um talão de poupança na minha mão. Só depois eu soube que ali estavam guardados os economizados da vovó Kyushu ao longo dos anos, mais o que a vovó Zou adicionou, quase 30 mil yuans no total. Kyushu chorou desesperadamente ao ver o talão. Antes disseram que não havia dinheiro para o tratamento dela. Mas claramente havia dinheiro. Eu não conseguia encontrar nenhuma palavra de conforto na hora. Depois, Kyushu tomou uma decisão que eu não esperava. Ele me entregou o talão. Você decide como usar. Pra quê? Esse é seu dinheiro. Eu não sei cuidar dele. Quem te cuida é você. Eu deveria cuidar pra você. Isso é a minha confiança em você. E também o meu reconhecimento. Embora eu não saiba se meu reconhecimento é importante para você, fiquei em silêncio por um longo tempo. No fim, aceitei. Beleza. Sorri e dei um tapinha na cabeça dele. Mas não pode se arrepender depois. Kyushu apressadamente empurrou a cadeira de rodas para trás. Primeiro para trás. Como se quisesse fugir daquele talão. Você é quem não pode se arrepender.
Senão eu vou ficar bravo. Ele virou a cabeça com um ar meio orgulhoso. E fez um som de resmungou feroz. Mas parecia mais um mimo. Eu também não vou me arrepender. Guardei o talão. Naquele momento, de repente senti que talvez a maior sorte da minha vida tenha sido naquela noite. Uma garota boba na cadeira de rodas, tremendo, segurava um guarda-chuva querendo me proteger da chuva. Kyushu cochichou baixinho no meu colo. No verão, nossa história eu quero continuar desenhando para sempre. Agora e no futuro, não importa como seja, vamos continuar desenhando, tá bom? Eu afaguei a cabeça dela. O vento de outono lá fora está ficando frio, mas a temperatura no meu abraço está perfeita. Naquela noite, eu estava deitado na cama, virando de um lado para o outro, como um bichinho aninhado no meu peito, respirando de forma constante. O celular vibrou. Era uma mensagem do Linle. Hoje tem alguma coisa ou não? Venha rápido terminar essa missão que eu te efetivo. Olhei para a garota boba no meu colo e depois para o celular. Na manhã seguinte, preparei o café, deixei um bilhete e saí de casa. Kyushu estava encostada na moldura da porta, doce, pedindo para o marido voltar cedo, até que eu saí e teimou olhar para trás, mas com um sorriso de orelha a orelha. No caminho para a loja, pedalando uma bicicleta compartilhada, o vento frio entrava pela roupa, mas meu peito estava quente. Chegando na porta da loja, havia um aviso no portão enrolável dizendo para não se preocupar, que eles também estavam a caminho. Ao lado, uma seta apontava para um banquinho pequeno e uma tigela de cachorro. Havia uma plaquinha dizendo uso exclusivo no verão, e um saco torto de amendoins ao lado. Eu fiquei em silêncio, olhando fixamente para a tigela do cachorro, me sentindo cada vez mais como um pedinte. Passava das 10 horas quando Linle finalmente chegou, carregando um café da manhã reforçado, mas imou aquele ânimo de antes. O tio chegou cedo, então o que aconteceu com você? Linle, irritado, disse que foi atingido por uma notícia chocante. Ela não dormiu bem a noite toda porque foi abalada pela notícia do namoro da sua melhor amiga. Eu bati na testa e entendi mais ou menos. Ela ficou perturbada, foi abalada e perdeu a cabeça. Depois de comer, ela me puxou para o cybercafé, foi mais uma sessão de desabafo e reclamação. Trabalho durante o dia, embora esse trabalho pareça mais acompanhar o chefe jogando e conversando. Depois do expediente, volto para casa para fazer modelos, gravar vídeos e cuidar do Kyushu, que também não fica parado. A habilidade de desenho dele está melhorando rapidamente, com cada vez mais encomendas, e ele até começou a estudar como fazer emojis animados. Nós nos apoiamos e nos provocamos, às vezes é doce demais, outras vezes brigamos feio. Mas toda vez que brigamos, avançamos um passo a mais, ele fica todo acanhado quando estou brava. E quando estou para baixo, ele tenta me consolar do jeito mais atrapalhado, eu sou paciente para guiá-lo quando ele está inseguro. Quando ele faz besteira às escondidas, fico com vontade de jogá-lo para fora, mas nunca consigo me desfazer dele. Numa noite, Kyushu estava debruçado na mesa desenhando para cumprir um prazo, enquanto eu lixava um modelo ao lado. De repente, ele virou a cabeça e me olhou com aqueles olhos grandes e brilhantes. No verão, quando eu queria fazer birra, olhei para a tela dele e vi um desenho de um dono de gato deitado, com um gatinho solitário encostado na mesa, cercado por linhas de sombra. Sorri e o trouxe para perto de mim para ele ver, enquanto eu continuava desenhando. Kyushu imediatamente ficou quieto e ainda desenhou um coraçãozinho na cabeça do gato. Você não resistiu, né? Já fazia tempo que não resistia. Eu virei o desenho e o abracei. Kyushu parecia um gatinho assustado, segurando a caneta com os olhos arregalados, e teimou piscar. Mas não pode ser agora, espere até você conseguir ficar de pé, resistir, fugir e viver por conta própria. Quando você finalmente deixar de lado todas essas coisas confusas, quando não se sentir mais inferior, só então o reconhecimento será tranquilo e teimou pressões. Não é que eu não queira, mas só permito me aproximar de você quando estiver mais confiante. Isso é responsabilidade e também respeito. Kyushu abriu ligeiramente a boca, com um brilho nos olhos que parecia uma emoção nunca antes sentida. Ele me olhou fixamente por um bom tempo e depois assentiu com firmeza. Xia-tian, obrigado por estar disposto a me tratar assim. Não tenho que agradecer. Eu dei um tapinha na testa dela. Tem sim, obrigado. Eu sinto que você valoriza muito isso. Eu valorizo mais do que a mim mesmo, como minha avó.
Se ela soubesse que eu te encontrei, com certeza ficaria muito feliz. Com certeza, ela ficaria mesmo. O vento lá fora ficou um pouco mais frio, mas a temperatura no meu abraço continua quente como sempre. Nossa história ainda está acontecendo. Kyushu disse que vai continuar desenhando tudo isso, não importa como o futuro seja. E eu estou pensando em como viver cada dia bem, por ela e por mim. Quanto ao futuro, quem sabe? Mas pelo menos agora, eu não quero largar mão. E não vou largar. O celular vibrou de repente, era uma mensagem do Lin-Le. Tem um grande trabalho amanhã, venha rápido, senão vou descontar seu lanche. Olhei e ela já estava dormindo no meu colo. Kyushu delicadamente passou o cabelo dela para trás da orelha e respondeu à mensagem. Quanto mais eu andava, mais vazio eu me sentia por dentro. Ontem eu prometi a Kyushu que hoje levaria ela ao hospital para visitar a vovó Zou. Na noite anterior, antes de dormir, nós dois ficamos debaixo do cobertor discutindo por um bom tempo sobre como gastar o dinheiro, até combinamos de passar na livraria para comprar um livro de referência para o desenho digital dele. Eu tentei de tudo para convencê-la, mas não. Foi com muita paciência e orientação que finalmente consegui fazer com que aquela garota decidisse usar todo o dinheiro que ela ganha atualmente para se aprimorar. Mas com isso, o peso de sustentar a vida inteira caiu totalmente sobre os meus ombros. Embora o Kyushu receba mais de 1.000 de ajuda por mês, além daquela conta poupança quente nas mãos. Mas eu sei que esse dinheiro não pode ser mexido à toa, a ajuda tem que ficar para emergências. Quanto aos quase 30.000 na conta poupança, nem pensar em tocar. Etimou falar na parte da avó do Kyushu. Mesmo que a conta poupança esteja comigo, só o Kyushu tem o direito de administrar esse dinheiro. O pior é que tem mais de 10.000 que a vovó Zou colocou secretamente lá dentro. Esse dinheiro pelo menos precisa que eu descubra a razão, converse pessoalmente com a vovó Zou, para decidir se fica ou se devolve. O problema é que eu dei um bolo nela. Se tudo der certo, hoje mesmo eu poderia resolver tudo isso, só por causa do meu chamado futuro. Embora esse trabalho seja duvidoso do começo ao fim, eu ainda me inclinei para esse lado porque sei exatamente o que preciso agora. Essa crise econômica atual, acho que só aquele patrão rico pode me dar uma resposta. Mas mesmo já tendo feito minha escolha, a cada passo no caminho para o trabalho, minha mente não para de lembrar da Zou Nanan. Ela procurando ansiosamente pelo Kyushu, o sorriso dela quando nos trouxe comida, se preocupando se estávamos comendo na cama do hospital, e aquele gesto emocionante de virar a cabeça no final. Será que eu errei? Eu balancei a cabeça com um sorriso amargo. Eu queria mesmo era voltar logo para levá-la ao hospital. Etimou perceber, já estava parado na porta da loja, até que chutei aquela tigela de cachorro cheia de bitucas de cigarro e despertei de repente. Levantei a cabeça e vi Lin-Le estendido no sofá como um peixe salgado humano, com o cabelo todo bagunçado, olheiras, e me encarando com um olhar cheio de rancor. Empurrei a porta da loja e entrei, nós dois nos encaramos fixamente, e teimou dizer uma palavra. Eu forcei a barra e falei uma grande mentira. O chefe de repente ficou tão apressado e me chamou, será que aconteceu alguma coisa? Ling-Le estava se contorcendo como um zumbi mutante, se esforçando para levantar a parte superior do corpo, mas logo se jogou de volta, enterrando o rosto na almofada, e falando com voz abafada, para de frescura, deixa eu descansar um pouco primeiro. Eu dei uma olhada na mesa vazia, e parecia que alguma coisa tinha sido acionada, porque Lin-Le ficou imediatamente irritado e gritou, eu estava justamente preocupado com isso. Ele soltou um uivo e jogou o rosto de volta no jornal. A vovó que vende café da manhã hoje não apareceu na barraca. Eu estava esperando o delivery. Tem várias barracas de café da manhã por aqui, né? Por que você só confia naquela barraca? Não me pergunte, tá bom? Eu só estou um pouco preocupado. Aquela senhora tem problemas cardiovasculares há muitos anos. Sempre que ela não aparece, é porque está no hospital. Não sei, eu suspirei involuntariamente. Depois do que aconteceu com a vovó Zou, e pensando nos meus pais, fiquei especialmente sensível a esse tipo de assunto. Seria ótimo se não existissem doenças no mundo. Ling-Le me encarou fixamente, e teimou piscar, e isso me deixou meio desconfortável. Nada demais, mas ouvir esse tipo de sonho inocente vindo da sua boca, tio, será que você está rejuvenescendo? Quando o delivery chegou, os dois se concentraram em comer até o último pedaço. Só então eu comecei a falar sério.
Então, por que me chamou de repente hoje? Mas Lin Yue ficou com a expressão tensa, travou na hora de falar e, vendo meu olhar cada vez mais desconfiado. Ele se levantou de repente, me puxou com força e disse: chega de conversa, vem comigo. Os dois atravessaram a rua e entraram em um beco antigo cheio de pequenas lojas com placas desbotadas, enquanto nas barracas de rua os trabalhadores de uniforme comiam comida quente. Assim que Lin Le entrou no beco, alguém o cumprimentou calorosamente, ele sorriu e acenou com a mão dizendo que já tinha comido. E teimou parar de andar, ele apontou para um canto vazio no fundo do beco, que era o lugar onde a senhora idosa costumava montar sua barraca, onde algumas mesas e cadeiras dobráveis estavam amarradas com corda e guardadas na fresta da parede, e teimou nenhuma placa. Não esperava que você fosse tão popular aqui. Claro, eu costumava vir aqui para almoçar na época do ensino médio, e com o tempo fui ficando familiarizado com o lugar. O dono que fecha a barraca também é a senhora Zhou que eu conhecia, ela morava aqui antes. Ao ouvir o sobrenome Zhou e lembrar daquele sabor familiar, senti uma estranha sensação crescendo dentro de mim. Lin Le continuou falando sozinho, eu tinha um amigo que esperava a família aqui depois da escola, e eu vim algumas vezes com ele, então me acostumei com o sabor daqui. Depois que me formei na faculdade, abri uma loja na rua ao lado e descobri que a senhora já tinha se mudado há muito tempo. Felizmente, o cobertor ainda estava lá, o sabor não mudou e os preços também não mudaram ao longo dos anos. Até que um dia a senhora não apareceu por vários dias seguidos, e quando voltou, soube que sua saúde estava piorando. Você sabe para onde a senhora se mudou agora? Para o condomínio Sunshine, que é onde Kyushu mora atualmente. Tudo parece se encaixar. Se a saúde da senhora Zhou já estava ruim, talvez as ações dele para juntar eu e Kyushu fossem uma forma de preparar as coisas para o futuro. Talvez para a senhora, tudo isso fosse realmente um arranjo para o que viria depois. Quanto mais eu pensava, mais ansioso ficava. O estado debilitado da senhora ontem provavelmente não foi causado pela queda. A queda pode ser apenas um resultado, e a senhora idosa talvez tenha se mudado para aquele lugar só por causa da Kyushu, mas ela não precisava abrir sua barraca tão longe de casa. Meus olhos varreram o beco, os trabalhadores na fila, e de repente entendi que na frente da fila estavam algumas agências de trabalho, ansiosas esperando por algum serviço. Meu pai estava entre eles, esperando por trabalho, e ele já foi um deles no passado. A razão pela qual a senhora insiste em abrir sua barraca tão longe daqui provavelmente é porque ela não consegue deixar essas pessoas para trás. Continuamos virando algumas esquinas, e Ling Yue parou em frente a uma loja de óleo. Um senhor estava curvado, puxando um moinho, com gotas de suor escorrendo pela toalha pendurada no pescoço. Lin Le cumprimentou o senhor familiarmente. Pediu um saco de amendoim e um pote de pasta de amendoim. Na hora de pagar, o senhor deu um preço claramente baixo. Mas Lin Le ainda não ficou satisfeito e começou a falar bobagens com seriedade. Disse que era 150 mais 15, quando na verdade deveria ser 315. Depois de falar, rapidamente pagou mais de 300 e saiu correndo. Fiquei boquiaberto, carreguei aquele saco pesado e segui atrás. Aquilo pesava pelo menos 70 ou 80 quilos, mais pesado que aquela garota Kyushu. No caminho de volta, Lin Le entrou numa loja de conveniência e fez algumas compras. Saiu murmurando baixinho, que droga. A tia comprou uma calculadora, quase me engasguei com o cigarro. Por que o chefe quis fazer o programa? Acho que comecei a entender. Ele provavelmente fez o mesmo para todas as pessoas que pareciam ter dificuldades diante dele. Chefe, quantas vezes você fez isso por impulso? Cala a boca, foi só um impulso, igual um gatinho de rua, faz mas não assume, né? Rápido, carregue as coisas de volta para a loja e desapareça imediatamente. Hoje eu não quero mais te ver. Chegando na loja, uma fileira dispersa de sofás. Quando voltar, vou te efetivar. De repente, achei que trabalhar duro valia a pena. Depois de mais de 2 horas, consegui fazer o modelo básico do boneco que ele queria. Lin Le segurou satisfeito o boneco básico recém-saído, com um sorriso radiante no rosto. Perguntou quanto eu queria de salário fixo, 6.000, 7.000, 8.000. Ele olhava para mim com os olhos brilhando, mas eu acabei pedindo 4.000. Embora achasse que não merecia, com 1.000 a mais, eu e Kyushu poderíamos finalmente passar a comer bem em todas as refeições.
Linlê me olhou como se eu fosse um bobo, mas concordou prontamente e ainda imprimiu alguns bonecos básicos para mim como benefício. Saí da loja todo feliz, mas não andei muito quando meu celular vibrou mostrando uma transferência de R$ 1.000. Fiquei olhando para o valor por um tempo, depois olhei para os 2 bonecos que segurava, tentando afastar pensamentos confusos. Mas uma sensação estranha de inquietação começou a subir no meu peito. O jeito despreocupado e etimolimites de Linlê, quase colado nas minhas costas hoje, mesmo que ele só me veja como um irmão, me fez pensar demais. De repente, me dei um tapa forte e pensei: o que diabos você está pensando? Você merece isso? Mesmo que não importe, você é justo com aquela garota boba em casa? Eu prefiro me despedaçar do que machucar ela nem um pouco. Cheguei no térreo. Já passava das 2 da tarde, tinha deixado Kylvie esperando e estava com sentimentos por Linlê. Esses pensamentos pesavam no meu coração. Mas só de pensar na minha boba esperando eu voltar em casa, meu coração ficou inquieto. Apertei o botão do elevador com força e bati na porta assim que cheguei, mas a casa estava em silêncio. Fui procurar alguém e só soube pelo porteiro que Kyushu tinha saído de táxi 1 ou 2 horas antes, aparentemente com um senhor junto. Deve ter ido ao hospital com o vovô Lee, mas ele nem deixou uma palavra. Isso é muito estranho. Será que dá para colocar crédito no celular dele mesmo com a conta atrasada? Estou quase chorando de tão burro que fui. Rápido, coloquei R$ 30 e apertei o botão de discar. Do outro lado da linha veio uma voz fraca e chorosa. Xiexan, eu fiquei e te imou crédito. Queria te mandar mensagem quando saí, mas não consegui. Desculpa. Tudo bem, só importa que você está aí. Eu fiquei aliviado. Onde você está agora? No hospital cuidando da vovó. Ela se foi. Essas palavras foram como uma punhalada que me paralisou no lugar. Xiu não chorou, não desmoronou, só mostrou uma calma extrema. Foi o vovô Lee quem me contou para que eu pudesse ver a última vez. Eles estão cuidando dos trâmites para o funeral. Você quer vir? Quando cheguei ao hospital, vi Xiu sentado à beira da cama, segurando firme as mãos geladas da vovó Zou. Ela virou o rosto, e seus olhos vermelhos e dormentes tremularam levemente ao me vereador. Então ele finalmente se jogou no meu colo e começou a chorar silenciosamente. Choramos até escurecer e nos despedir. O vovô Lee trouxe a urna do crematório, e Xiu finalmente se acalmou um pouco. Mas a pergunta que ele fez me sufocou ainda mais. As pessoas que gostam de mim sempre me deixam. Você também vai me deixar algum dia? Quis responder na hora, mas as palavras ficaram presas na garganta. Acabei falando meio brincando. Ninguém é imortal. Eu sou muito mais velho que você, então de qualquer jeito, certamente estou à sua frente. Chega, para de falar besteira e mexer. Vou interromper rápido. Empurre a cadeira de rodas, vamos. Levo você para a praia, seguindo rumo ao norte, o vento fica cada vez mais forte. Kyushu se encolhe na cadeira de rodas, seu corpo tremendo levemente. Eu coloco meu casaco sobre a cabeça dela, ela reluta em devolver, mas eu interrompo de forma decisiva. Vista como você se sente por dentro, não me importo, mas pelo menos mantenha seu corpo aquecido. Chegando na ponte perto do farol, eu viro a cadeira de rodas para o mar. Kylvie abre a urna de cinzas, e vai jogando punhados de cinzas no mar. O movimento fica cada vez mais rápido, como se estivesse semeando no campo. Você não vai guardar um pouco? Eu só não quero que a vovó se preocupe comigo de novo. No final, ela guardou um pouquinho. Depois eu a levei para a praia, e a segurei, para que seus pés tocassem a água do mar. Eu me levantei. Kyushu abriu os olhos bem grandes. Então é assim que é a sensação de ficar de pé. Naquele instante em que eu só cheguei até abaixo do seu pescoço, percebi claramente como ele não tem um pingo de insegurança, o que é tão fascinante. Talvez só no dia em que ele realmente conseguir ficar de pé sozinho é que a maioria dos problemas poderá ser resolvida. Nada de rir. Sob a luz da lua, nós dois parecemos 2 esculturas abraçadas, ficamos parados em silêncio por muito tempo. Eu quero ir para o mar, me leve passo a passo, tudo bem? Eu a apoio, meio carregando, seguindo sua força fraca passo a passo para frente.
Nesse curto trajeto de poucos passos, aquela distância invisível entre nós dois desaparece rapidamente à beira do mar. Kyushu esforça-se para colocar o pé na água, o corpo todo estremece. Mas ele estava tão feliz que não aguentava. No verão, eu queria ir um pouco mais para dentro. Agora ele nem reclama do frio. Eu puxei a barra da calça dele de mau humor, passo a passo, até a água do mar cobrir metade da panturrilha dele. Você vai me deixar? Não. E se aparecer alguém melhor? Não. E se ela for muito bonita, ajudar muito você, for alta, te tratar super bem? E ainda for muito rica? Mesmo que exista alguém assim, será que eu teria chance? Os olhos de Kyushu ficaram sombrios. Meu sorriso congelou no rosto. De repente, percebi que talvez realmente exista alguém assim. De jeito nenhum. Kyushu ficou em silêncio por um momento, então de repente empurrou meu peito. Eu fui pego de surpresa e caí para trás, segurando-a firmemente com as duas mãos. Nós dois caímos juntos na água do mar. Uma onda gelada e inesperada nos atingiu e nos puxou para dentro da água. Mas no instante em que fechei os olhos, seu beijo desajeitado e tão decidido me arrastou completamente para o abismo. Até o ar nos meus pulmões ser completamente espremido, a onda recuou. Eu me curvei tossindo violentamente, atrapalhado, puxando Kyushu para cima. Parece que eu fiquei viciado. Posso fazer isso de novo? Louco o suficiente para voltar para casa. Chegamos em casa, tomamos banho um após o outro, Kyushu se enfiou dentro da minha roupa, grudada em mim, sorrindo boba. Conversamos por muito tempo sobre o futuro, sobre casamento, sobre ela querer aprender a cozinhar e esperar eu sair do trabalho. Todas aquelas fantasias de me levar para passear por aí, esperando até eu poder andar. Você vai gostar mais de mim? Vou gostar de você do jeito que for, sempre. Eu quero curar minha perna. Pode ser? Os bons dias foram passando um a um, as encomendas de Kyushu aumentavam e eu também estava explorando as mídias sociais. Um dia, Linley de repente me chamou para uma convenção de mangá e me transformou de um trabalhador desleixado em um cara com estilo de roubador de impostos. Na convenção, Linley estava com o estilo de roubador de impostos, e eu estava vestido como Kirei Kotomini. Alguém realmente veio pedir para tirar foto comigo, pedindo para eu mostrar uma expressão feliz. No meio do caminho, um garoto tentou flertar com Linley, e eu instintivamente me coloquei na frente dele. Na hora do almoço, uma garota de cabelo rosa se aproximou e me ofereceu uma tangerina. Quer uma tangerina? Eu achava que ela parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde a tinha visto até que ela falou. Você também entrou nesse meio, né? Você é Shen Nian. Você me esqueceu? Minha memória foi puxada de volta para um passado distante. Shen Nian foi meu primeiro amor que durou apenas uma semana. Por causa de um beijo em um jogo de verdade ou desafio, comecei a me sentir inseguro e ansioso, pois eu estava etimonada na época. No fim, perdemos contato de forma confusa. Ele parece estar indo bem agora, comprou uma casa e até insinuou querer me sustentar. Mas eu só disse que tudo isso já passou. Linley estava ali, se divertindo muito com a fofoca. Depois, eu contei toda a história do passado. Ele ouviu e comentou: você não ganha dinheiro porque não é ousado o suficiente. O espaço para quem realmente cria está sendo cada vez mais apertado. Então, quando você diz, ousado, está falando do meu jeito, que você nunca vai conseguir se vingar nesta vida. Querer realizar algo é, na verdade, desejar que as coisas aconteçam. É encontrar o que você quer fazer e ir fazer. E então, para você, ainda tem alguma pedra no caminho. Parece que você não está cansado o suficiente, insiste em procurar problemas. No caminho de volta para casa, meu coração estava cheio de várias emoções. Quando cheguei em casa, Kyushu estava deitado no batente da porta como um gatinho, me esperando. A habilidade de pintura do Kyushu melhorou muito rápido, e eu também estava mexendo com modelos e mídias sociais. Mas a felicidade não durou muito. Uma manhã, acordei com tosse e febre. Kyuvi não dormiu a noite toda, usando roupas molhadas para limpar minha testa repetidamente. O que mais me surpreendeu foi que ele secretamente pegou meu celular e mandou uma mensagem para Linley pedindo licença. Desculpe, eu não deveria tomar decisões por você. Vamos considerar isso uma troca. Seu cuidado durante a noite por meu direito de decidir por você.
Posso fazer isso? Você cuidou de mim a noite toda, isso não é algo que você deva fazer? Ela sorriu e trouxe os primeiros ovos mexidos que fez sozinha. Embora a cor estivesse um pouco escura, com o molho de soja ficou até gostoso. Está realmente gostoso? Você mesmo prova e verá. Kyushu provou cuidadosamente, relaxou a expressão e seu corpo tenso também se soltou. Depois de melhorar, comecei a fazer treinamento de reabilitação com Kyushu. Ele estava morrendo de medo, mas aguentou firme. Um dia nevou, eu o carreguei para brincar na neve. Ele estava animado fazendo pequenos buracos na neve, fez 2 bonecos de neve e pediu para tirar uma foto juntos. Eu estava com medo, mas dessa vez a vontade de brincar venceu. Foi a primeira vez que ele encarou a câmera por vontade própria, embora suas mãos estivessem tremendo. Mas ainda assim, pressionei a foto. Ela olhava para mim com o rostinho levantado, enquanto eu fazia uma expressão rígida como numa foto de formatura. Os dias bobos passaram rapidamente entre doçura e correria, os vídeos curtos do Kyushu melhoravam cada vez mais. O volume de pedidos crescia constantemente. Um dia ele viu um vídeo do Gugu Gaga, ficou louco e gravou um que teve mais de 8.000 visualizações. Será que eu fiquei famoso? Foi um sucesso pequeno, não escapou. Você está enganado. Você acertou por acaso e entrou na rota dos vídeos virais. Ao mesmo tempo, minha mídia social recebeu o primeiro pedido personalizado. Um fã queria um modelo da série Heisei Rider, por R$300. Foi a primeira vez que ganhei muito dinheiro com meu próprio talento. Mas quando tudo parecia melhorar, algumas coisas começaram a surgir. Linley me levou perto da vila urbana, para a base secreta de um pescador, onde conheci seu tio igualmente irresponsável. Tio e sobrinho trocavam provocações, e eu pude ver o estilo peculiar que essa família herdou. Depois do almoço, Linley ficou séria e falou sobre a morte da vovó Zou. Ela disse que sempre chegava um dia atrasada, desde perder amigos na infância até não conseguir cuidar da senhora a tempo. A culpa dentro de mim ficou ainda mais pesada. Se naquele dia eu tivesse contado que a senhora foi internada, talvez tudo teria sido diferente. Você soube disso antes de mim, não foi? Olha só essa sua cara de desânimo. Você me deixou até ânimo. Você tem medo da esposa, mas na verdade é medo de perder. Na verdade, você está certo. Somos realmente diferentes. Eu nasci e me preocupar com comida e despesas, então sei o que quero fazer. Você é diferente, tem que pensar no sustento. Mas eu não me importo com isso. Somos amigos. Não guarde mais isso para si. Por que você acha que eu não sou digna? Mesmo que um dia eu te abandone, vou arrumar alguém para cuidar de você. Quando saí da loja, ele me deu uma sacola com 2 cigarros estrangeiros e um celular novo. Se eu não quisesse, podia jogar fora. De volta em casa, hesitei por um longo tempo. No fim, escolhi ser honesto e contar que o chefe tinha me dado aquilo, e coloquei a sacola na frente do Kyushu. Ele apertou firme o celular na mão e respondeu de forma rígida. Mas no segundo seguinte, ele veio e me derrubou no chão. Não estou feliz, não estou feliz. Mas é só um pouquinho. Pelo menos você falou comigo primeiro. Aí eu fiquei feliz de novo. Naquela noite, conversamos muito. O Kyushu de repente me fez uma pergunta estranha. Eu tenho um amigo. Ele gosta de alguém que mora longe. E tem um amigo que está no mesmo lugar que essa pessoa que ele gosta. Mas ele não sabe qual é a relação entre eles. A pessoa que ele gosta sofreu um acidente. Ele não pode ir até lá. Então pediu para o amigo cuidar dela. E ainda pediu para o amigo tentar se aproximar dela. Isso conta como usar o amigo? Esse amigo é aquele de antes? Quando esse amigo arrumou um namorado? Por que você está perguntando sobre ela agora? Ela já gosta de alguém. Fiquei palavras. Mas será que tudo isso é só coincidência? No fim, escolhi não perguntar mais. Porque, mesmo qual for a verdade, o resultado será o mesmo. Eu não vou deixar o Kyushu. E preciso cuidar bem da relação com Linley. Além disso, perguntar demais pode destruir essa confiança frágil. Desculpa. A voz do Kyushu no banheiro estava entrecortada. Eu menti. Eu não deveria ter olhado o celular dele. Se não tivesse feito isso, não teria descoberto. Fiquei agachado do lado de fora da porta, acendendo o último cigarro. Depois joguei o resto do maço com força lá de cima. Estou curado. Depois de tudo isso, eu disse para Linley que queria pedir demissão.
Mas a razão maior de eu não pedir demissão é que tenho medo de me tornar alguém que eu mesmo odeio. Lin-Le pediu demissão. Lin-Le ficou em silêncio por um momento. Quando fui jantar em um restaurante chique, ele de repente se aproximou e olhou fixamente. Ele ficou direto. Tio, você parece ser todo feito de coisas frágeis. Isso me faz querer te provocar um pouco. Meu coração acelerou de repente. E eu até queria te mostrar um pouco do meu progresso. Eu não consegui reagir. HMPH, deixa pra lá. Estou brincando. Comece a comer logo. Ele rapidamente voltou ao estado de desânimo. De volta ao carro, Lin-Le olhava para a tela do celular. Quanto mais olhava, mais franzia a testa. Não está certo. Porque isso parece ter sido feito pelo mesmo molde. Ao mesmo tempo, eu também estava lutando comigo mesmo. Sobre aquelas verdades cada vez mais difíceis de evitar. Mas no final, escolhi guardar essas questões temporariamente. Porque mais importante que a verdade em si é o estado psicológico do Kyushu. Naquela noite, Kyushu me perguntou: o que você pensa quando não consegue dormir? Provavelmente sobre as coisas que Shuren estragou. Eu também sempre fico muito triste. Sempre que penso nisso, não sei o que fazer. Só posso deixá-lo ir. Perdoá-lo. Quem não comete erros? Kyushu ficou em silêncio por muito tempo. Então disse suavemente: marido, eu te amo. Os dias de férias passaram rapidamente na companhia de Kyushu. Cada um ocupado com suas coisas. De vez em quando, olhávamos um para o outro e sorríamos. Depois abaixávamos a cabeça e continuávamos a trabalhar. A luz do sol lá fora era como uma cortina dourada, espalhando pequenas partículas douradas invisíveis entre nós. As palavras de Kyushu estavam cada vez melhores. A renda também estava crescendo de forma constante. Depois que aquele vídeo engraçado viralizou inesperadamente, ele está melhorando cada vez mais, e a renda também está aumentando de forma constante. Depois que aquele vídeo do Gugu Gaga viralizou inesperadamente, ele começou a experimentar mais estilos. Um dia, ele me ensinou a desenhar, e acabou criando um caranguejo slime meio burro. Kyushu riu até quase perder o fôlego, mas teve uma ideia brilhante e transformou esse estilo de alma em uma série de vídeos que alcançou mais de 10.000 visualizações em uma noite. Eu fiquei famoso? O garoto não fugiu mais. A renda dele com vídeos curtos e trabalhos já está estável entre 2 e 3 mil por mês. E meus pedidos personalizados também começaram a melhorar. Embora ainda esteja longe da verdadeira independência, a brecha para a liberdade realmente foi aberta. Vamos nos casar no verão, né? Ela perguntou meio sonolenta numa manhã. Claro que sim. A menos que, quando suas asas estiverem fortes, você não me queira mais. Não quero ninguém além de você. Só você já é suficiente. Você é especial, e só você é o mais especial. Você me acolheu quando eu estava no meu pior, cuidou de mim e pensou por mim. Você é o melhor. Eu sou ganancioso, muito ganancioso. Você vai ser levado por coisas gostosas? Não vou. É como ter te encontrado, mas depois de ter você, não vai acontecer. Então está resolvido. Eu também não vou. A neve lá fora está caindo cada vez mais forte, mas a temperatura no meu abraço está perfeita. Kyushu está segurando meu braço. E a voz macia e doce de Xia Tian diz: quando eu puder andar, vou te levar para passear por aí. Você não vai achar isso chato, vai? Não, não vou. Então, quando eu puder andar, posso descer as escadas sozinho. Vou esperar você sair do trabalho? Vamos lá, se for para o seu trabalho, vou esperar por você. Quando eu puder andar, você vai gostar ainda mais de mim. Eu sempre gostei de você do jeito que você é, então, posso cuidar das suas pernas, tudo bem?